Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fabião? Eu tô bem, você tá bem? Tô ótimo. Feliz ano novo, cara. Feliz ano novo, Já cara. é fevereiro, eu tô dando feliz ano novo pra você. Não, né? pois é, cara, porque esse é o primeiro episódio gravado em 2023. Isso, 2023, mas tá sendo lançado acho que em fevereiro, né? Provavelmente ou última fevereiro, semana de janeiro ou fevereiro, então feliz ano novo, pessoal. É isso, né? Parou de beber? Você estava bebendo todo Hoje dia, é o né? primeiro dia que eu não tô bebendo. Não sei o que tem nessa caneca aqui, mas eu não bebi. Mas Você gabaritou, bebeu todos os dias? bebi, cara. Acho que do Natal até ontem eu tava bebendo. Muito Bom, bem. Antes de começar o bate-papo aqui, falar pro pessoal que tá ouvindo a gente se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar com os amiguinhos, bater o sininho, deixar o comentário. E quem tá ouvindo no Spotify, segue e classifica 5 estrelas. Quem Muito trouxemos bem, cara. hoje, Fabião? Hoje, eu nunca fiz isso, tá? Eu tive que anotar aqui um monte de informação, cara. Fez um currículo. roteiro. O roteiro. É o currículo do cara? Hoje trouxemos Igor de Souza, que foi muito solicitado pelos nadadores que ouvem a gente, sabia? Não, obrigado. Ou é isso ou um monte de puxa-saco, né? Mas tudo bem. Pra você pegar mais leve no treino do pessoal. Não, isso não existe. Isso não Isso vai não acontecer. existe. Isso já me levaram bolo, doce, isso não existe. Você não vai amaciar. Não. Não. É capaz de eu castigar mais. Não, mas agora é verdade, assim, a gente tem alguns nadadores que acompanham a gente, e aí eles, porra, traz mais a galera da natação, e aí a gente vai pedindo, pô, então vai dando dica aí, quem que a gente pode trazer, e várias listas, o seu nome é o primeiro, assim, Opa, pra honrado, trazer. obrigado. Inclusive, dessa lista foi a lista que a Andrea Mustafa Um dos mandou. nomes que a Andrea mandou. E que Era o primeiro, A Andrea falou, a gente tem que trazer, né? tem que trazer, nossa consultora aqui, Opa. oficial. Mas fala aí o currículo Cara, do assim, se Igor, eu fosse cara. introduzir, assim, pra galera que não é da natação, né? Porque eu falo, cara, sabe que eu tenho a impressão com esse tema? A gente precisa viver umas 3 vidas pra conhecer todo mundo que é interessante, né? Porque às vezes você vive numa bolha, você conhece, assim, você tem noção da galera que já fez muita coisa, mas aí quando você começa a cavar nas outras, você vai vendo, caralho, fez muita coisa na vida, hein? É que eu falo, é uma cebola, né? São várias camadas, né? Você vai descobrindo aos poucos, né? De várias pessoas. Eu falo isso até para os meus atletas. Né? O pessoal fala... A maioria dos atletas que vêm comigo, vem porque querem, né? Mas eu procuro descascar cada um deles para poder entender. Então, às vezes, a bronca que eu dou para um não é para todos, é um individualmente, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma história, né? Então, eu acho que é assim. É assim que é a vida. Pô, mas eu fiquei impressionado, assim, a gente vai falar, pô, de muita coisa aqui, mas, ó, eu vou dar um resumo do que eu achei, porque a gente fez uns 3 podcasts, a gente já conhecia de falar, né, dos pacientes nossos que te conhecem, mas, ó, o cara estudou matemática e administração, mas ele é conhecido pelo currículo dele Da natação. Da nas natação. águas. Então, ficou 17 anos nadando no circuito mundial, né, sempre ali nos top 8 ali, vamos ver se isso procede ou não. Fez 2 vezes o canal da Mancha. Sendo que tem o recorde aí do canal da Mancha. Ah, sim, tem um recorde até hoje, né? E fez ida e volta, né? Foi o único brasileiro ainda que fez ida e volta ou já teve? Não, por enquanto eu sou o único, espero que apareça logo outro, que já tá na hora, né? Já passou mais de 25 anos dessa tranqueira. É mesmo? Que 25 foi 97. anos? Foi 97, cara. Caramba. E até hoje nenhum brasileiro quis ir lá fazer. Não, vários já tentaram, mas não conseguiram. Não conseguiram fazer ida e volta. Mas tá na hora de alguém ir lá e bater esse recorde. Tá velho já. Bom, e leva também, né? Você levou mais de 100 já brasileiros pra fazer 108. lá. É todo 108. brasileiro? Não, tem gente Não, do mundo 108 inteiro, né? atletas 108 do mundo atletas. inteiro. Do mundo inteiro. Então a gente vai falar muito sobre isso. Se você tá pensando em fazer uma travessia, né, Thiago? É esse podcast que você tem que ouvir. Exato. Bom, o que mais que eu achei, assim, garimpando aqui? Ganhou 3 vezes a travessia de Manhattan, né? Lá da Maratona de Nova York, 46 quilômetros lá com... 42. 42? 42. Viu? Errou, produtor. 42 aqui. Erro de digitação. Ganhou prova na Itália, Canadá, Egito, tá no Hall da Fama da Natação Mundial. Criador e organizador da Fuga das Ilhas. Cara, tem bastante gente que faz Fuga das Ilhas, mas né, eu tô cara? curioso pra saber o porquê da matemática nesse tudo aí, essa história toda. Por que você vai fazer matemática? Cara, eu moro no ABC, né? É. ABC, todo mundo tem que trabalhar em montadora. E não vou mentir, eu fiz um ano de engenharia. Tá. Né? Puta, pra trabalhar na Volkswagen, na Mercedes, seja lá uma dessas, né? Fiz o primeiro ano de engenharia, no segundo ano você vai pra mecânica, né? Puta, quando eu botei a mão no motor lá, eu falei, nem fudendo, cara. Odiei. Nossa. Ficar apertando peça não, lá. Não. A engenheiro até não faz isso, mas você tem que aprender, né? Claro. Falei, não é pra mim.
e eu já era monitor de uma matéria de matemática, né? Até lembro até hoje, MA 071, que é cálculo. Cálculo. Eu falei, aí eu migrei para matemática, porque antigamente matemática não existia computação. Tá. Quem mexia com computadores na minha época, ou fazia matemática ou fazia engenharia. Aí eu migrei para matemática e trabalhei muitos anos, fui gerente de CPD durante muitos anos por causa da matemática. E nesse tempo já nadava, já? Durante a faculdade? Não, sempre nadei. Sempre nadei, na verdade. Desde criança? Desde que eu me lembro por gente, eu nadava. Na época de faculdade, na época de trabalhar. Eu trabalhei numa empresa em que eu tinha 2 horas de almoço. Eu nadava antes de trabalhar. Acordava às 4h30. Entrava na piscina às 4h30. Saía às 7h. Entrava no escritório quase 8 horas da manhã. Eu tinha 2 horas de almoço, eu levava uma marmitinha. Aí eu ia treinar numa piscina que tinha ali do lado 1h30, meia hora para almoçar e treinava. Depois eu ia treinar antes de ir para a faculdade. Caraca. Isso foi um tempo punk, mas valeu a pena, não reclamo não. E como foi esse início assim na natação? Você falou que desde que você se lembra por gente, você nadou, mas era já nadando competitivo? Como é que você foi se descobrindo assim? Que foi piscina, né? Você começou foi, não, piscina. Eu fui muitos anos atleta de piscina. Meu pai foi nadador, né? Veio de casa, então. E eu sou de Santo André, né? Nasci em Santo André, hoje eu moro em São Bernardo. Lá tem um clube chamado Clube Atlético Aramaçã. E eu ia nadar lá, brincar. Meu pai ensinou a gente a nadar. Eu já fui em festa lá, hein? Já foi? Coisa boa, já. E ele ensinou a gente a nadar. Eu gostava de nadar, aprendi a nadar. E aí depois tem aquelas escolinhas da prefeitura, né? Então a gente entrou na escolinha da prefeitura, que teoricamente é para ensinar a nadar. Lembro até hoje, no primeiro dia eu passei da minha turma, da minha faixa etária, que eu devia ter 7 anos, ele já me botou na turma de 12, no outro dia ele já me botou na turma de 15, e no outro dia me chamaram para ir para a equipe de treinamento, porque eu já sabia nadar, né? Não só eu, como meu irmão também, né? Eu tenho um irmão que é 1 ano mais novo que eu, nós dois acabamos migrando já para a equipe. E na equipe eu comecei a treinar, eu comecei a nadar em 1969, né? E em 1971 nadei meu primeiro campeonato paulista e fui vice-campeão. Então... Nadava o quê? 50 livre, 50 borboleta, cara. Caralho. Prova rápida. Prova rápida, né? O problema é que assim, quando você vai ficando mais velho, todo mundo cresceu, porra, aqui não cresceu, né? Ficou pequeno. Se destacava e pior assim, eu levei levei até onde deu pra nadar as provas de velocidade, mas era nítido que... Cara, eu levava desvantagem na saída, na virada e tudo mais. Por mais que eu melhorasse minha técnica, é muito complicado. E aí um técnico que foi dar treino na Aramaçã, eu sempre treinei muito bem, eu sempre fui muito CDF de treino. Ele falou, cara, você tem que nadar fundo, porque você aguenta bem o treino. Né? Aí comecei a nadar fundo e daí fui campeão paulista de 1.500, medalhista em brasileiro de 1.500, então e aí foi... Até então, águas abertas aí, nada não rolava... Apesar que eu nadei minha primeira águas abertas e amei, foi em 1974, aos 11 anos, chamava São Paulo a Nado, na represa Binnings. Era patrocinado pela Gazeta, era tão popular como a São Silvestre. Caramba. A Gazeta fazia as 2 provas, a São Silvestre e São Paulo a Nado, que eles chamavam, né? Trazia atletas americanos de outros países, tinha sempre uma disputa. Foi minha primeira travessia e eu adorei, né? Nadar a travessia. Mas nunca foi algo... Eu sempre que tinha uma travessia eu gostaria de participar, mas nunca foi algo tão prioritário. Essa daí era quanto? Essa era uma prova acho que de 1.500, 1.800 metros. Não era uma prova longa, mas era lotada, era muita gente, né? Tanto é que no outro dia saía na Gazeta, eram 5 ou 6 páginas com o resultado da prova, né? Na Gazeta Esportiva. Mas eu só fui começar mesmo a me especializar em maratonas quando a Confederação e a Federação resolveram criar um circuito de maratonas aquáticas, né? E aí eu comecei a participar, comecei a ganhar uma prova atrás da outra, uma prova atrás da outra, e aí foi indo, tá? Então, eu ganhei o estadual 17 vezes, né? Então, era um circuito, e era um circuito meio maluco, tinham provas assim, 4 horas nadando, quem dava mais voltas ganhava. Fazia um circuitinho ali de 1.000 metros e você ficava rodando que nem bobo ali. Então eram provas até meio amassantes, mas eu me dava bem. E aí, daí que eu fui pro exterior por causa do diretor da confederação, que já faleceu, também já fez o Canal da Mancha, foi recordista mundial, Abílio Couto. Abílio Couto um dia me procurou e falou assim, cara, você tem que disputar o Mundial de Maratonas Aquáticas. Eu falei, mas tem isso? Existe isso? Não. Porque aqui no Brasil não tinha. Não tinha. Tinha o brasileiro e o paulista, mas assim, nunca foi minha prioridade. Eu treinava ainda pra piscina e competia nessas provas e ganhava.
Aí falou, não, tem tudo. E aí foi quando eu fui, um ano depois, eu fui para nadar o Mundial, que é uma travessia que chama Capri-Nápoles. Você sai da ilha de Capri e chega na cidade de Nápoles, tá? E foi a primeira vez que eu nadei e terminei em 4º lugar no Mundial. Caramba, estreando assim já 4º lugar. Esse tipo de travessia, por exemplo, desse circuito, você precisava de índice ou você se inscrevia ou tem alguns critérios assim? Tem alguns critérios, aí a confederação mostrou os meus critérios. Eu tinha ganho os campeonatos nacionais, tinha feito várias provas e com vitória, tudo, eles aceitaram a minha inscrição, mas porque eu era o candidato do Brasil, né? Então eles aceitaram a minha inscrição. E teve, e acabei indo, né? Entendi. Foi aí que eu conheci um pouquinho mais a realidade do que era, que hoje se chama ultramaratona. Antigamente só chamava águas abertas, né? Que são ultramaratonas, são provas acima dos 15 quilômetros. Essa prova lá do Capri-Nápoles, ela tinha, acho que 37 quilômetros, se eu não me engano. 37. E eu lembro que na semana que eu cheguei lá, eu fui nadar com os caras tudo mais lento que eu, né? Tudo mais lento. Aí, moleque, né? Arrogante. Fui pro quarto, falei, eu vou amassar isso. Eu vou foder esses caras tudo, vou acabar com eles nessa prova, né? Tomei no rabo, né? Tomou no rabo? Fiquei em quarto. É assim, coelho que a gente chama, né? O cabação aqui foi lá na frente, os caras tudo chupando no meu vácuo, faltando 1,5 km, 2. Ainda me atropelaram. Ainda que eu consegui, era pra mim ficar em 5º ou 6º, ainda consegui passar 2 no final, mas eu cheguei soltando os bofs e os caras tudo batendo papo, tudo tranquilo. Mas antes de você fazer essa primeira travessia fora aí, você já fazia travessia de quanto aqui no Brasil? Porque 37 lá, né? Você chegou a fazer... Não, eu cheguei a fazer prova de 25, 26 quilômetros. Eu ganhei a Caraguá Ilhabela, né? Que antigamente era individual, né? Então, eu ganhei essa prova algumas vezes. Fiz algumas no Rio Paraná também, longas, de 7, 8 horas, né? Mas era diferente, porque nessa época eu tinha 1 ou 2 adversários que eu conhecia o pace deles e a gente praticamente se controlava. Quando eu fui pro primeiro Mundial, não conhecia ninguém, né? Não tinha ideia de quem que era os caras. E fui, e como eu vi eles treinando mais lento do que eu, achei que eu ia, sabe aquela assim, vou chegar lá na frentona e tomei minha lição. É que eu falo, né? Muita gente fala assim, pô, você ganhou muita coisa, né? Eu falei, você tem que ver o quanto eu errei e quanto eu caguei, né? Muito mais do que eu acertei. Com certeza. Muito mais do que eu acertei. A experiência que eu tenho hoje, se eu levasse quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, aí eu ganhava bastante. Agora não... Mas é assim a vida, né? Todos os atletas têm que aprender com experiência. E normalmente a experiência é com derrota, com erro. É só mesmo jeito. Na prática, né? Exatamente. Essa Capri-Nápoles, a Ana Marcela tem o recorde, não é? Marcela não tinha o feminino, tem ainda. Eu acho que bateram. Eu acho que a última vez ela disputou com uma italiana. Sim, eu não lembro agora se bateram ou ela só perdeu a prova. Ela chegou a bater o recorde, né? Mas é uma prova que a Ana não nada costumamente. A Ana Marcela se especializou na prova olímpica, que é os 10 quilômetros, né? E apesar de que as características da Ana Marcela, tanto é que assim, ela é heptacampeã dos 25 quilômetros. É impressionante, que é uma prova de ultramaratona, né? Ela tem um biotipo para ultramaratona, porém o sonho olímpico é o sonho olímpico, então ela focou mais nos 10 quilômetros, está focada nos 10 quilômetros, mas eu acredito até que se ela pretender continuar nadando mais para frente, quando passar o ciclo olímpico dela, tem possibilidade. Ela tem possibilidade de ter grandes resultados nas outras maratonas. Boa. E depois você fez a Capri-Nápoles aí, você ficou um tempo fora também, fazendo mais provas do circuito mundial aí? Como que a primeira vez que eu fui, eu fiz essa prova e mais uma, né? Aí a segunda foi em Bacoli, eu acabei ganhando, né? É uma prova do campeonato... Na Itália tem muitas provas, eles aproveitam muito o verão, né? Aí foi assim, porra... Eu sabia que eu nunca ia ser campeão do mundo ou ganhar uma medalha no Mundial. Eu era um bom nadador, podia fazer o índice para ir para um Mundial, mas eu era coadjuvante. Eu tinha plena ciência disso, né? E aí eu falei, não, é isso que eu quero, né? Bom, se existe um circuito mundial, eram 17 provas por ano no mundo inteiro, né? Prêmios em dinheiro, algo que a natação de piscina não dava, né? Então você tinha umas premiações boas em dinheiro. Falei, não, é nisso que eu vou me ligar. E aí no outro ano eu já nadei não só essas 2 provas que eu já tinha nadado, nadei mais 2 na Itália, depois já embarquei para o Canadá e Estados Unidos, e aí comecei o circuito. E daí foi, antiga Iugoslávia, que agora é Croácia e esqueci o nome do outro país lá. Sérvia, isso aí, né? Espanha, Portugal, França, Inglaterra...
União Soviética, Tchecoslováquia. Eu nadei no Lago de Praga, aí, que se alguém me vê o primeiro filme da Missão Impossível lá, que o cara cai lá, naquela ponta a gente passava por baixo nadando ali, né? Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Conheceu o mundo aí. Não, conheci o mundo. Na verdade, minha vida depende da natação, né? A gente fala, eu fiz matemática, mas assim, tudo foi bolsa de estudos por causa da natação. Matemática, pós em MBA nos Estados Unidos, tudo foi por causa da natação. A natação que me deu as bolsas de estudo para... Hoje o esporte está mais profissional, né? O pessoal ganha muito bem, e eu acho que tem que ganhar mesmo, porque a dedicação é integral, né? Como eu falei, essas loucuras é gana. São poucos os atletas que querem acordar às 4h30 da manhã, mesmo porque você não tem muito bom resultado, se você parar para pensar, porque eu dormia muito pouco, né? Eu dormia 5, 6 horas por dia. Até hoje, acho que é porque sintoma disso, eu durmo 5, 6 horas por dia no máximo, né? 6 horas no final de semana que não tem evento. Mas eu não posso reclamar. Eu ganhei muita coisa com o esporte. E nesses 16 anos de circuito aí, você estava falando de remuneração, de ganhar as provas e ganhar quantia lá em dinheiro da premiação. Esses 16 anos você se mantinha com essas provas? Você tinha patrocínio? Como é que... Não tinha patrocínio, não. Tinha às vezes um ou outro. Eu lembro que, por exemplo, o Canal da Mancha, que é uma prova cara, né? Antiga Transbrasil, não sei se alguém lembra, né? Uma companhia aérea me deu as passagens, tá? Eu tinha, quando eu era nadador mais novo, o restaurante São Judas Tadeu me patrocinava, me dava um salário mínimo, né? Então ele me patrocinava, mas eu trabalhava, não. Eu nunca deixei eu tinha que treinar e trabalhar, não dava. As minhas premiações, ou eu investia em alguma coisa, uma casa, alguma coisa ali, e guardava um pouco do dinheiro para a próxima viagem do outro ano, né? Para a próxima competição, exatamente, né? Mas não era assim, com os prêmios que eu ganhei lá, não é igual tênis, não. Se fosse igual tênis, eu tava feliz. Não, era um dinheirinho ok, mas não era... E o risco é muito grande, né? Alguém fala assim, no meu caso, né? Minha família não era pobre, mas não é rica, era uma classe média, né? Meu pai era professor, minha mãe era do lar. E se eu ficasse doente, um apendicite, uma lesão e tudo mais, um ano sem nada, ferrou. Tá ferrado. Não, então eu continuei, sempre trabalhei. Sempre trabalhei. Pô, legal. E Manhattan, a primeira vez que você foi, você já ganhou ou não? Primeira vez ganhei, em 91. Eu nadei 5 vezes Manhattan, né? Qual que é a distância? Você sai em frente ao Pier 17, em frente à Estátua da Liberdade. Você sobe o Brooklyn, Bronx, dá a volta, desce todo o Hudson e chega de novo ali. Você dá a volta inteirinha na ilha. Né? Caralho. São 42 quilômetros. East River, aí dá a volta e desce pelo Hudson. E como é que foi ganhar lá? Porque eu imagino que seja uma prova mais americana, sei lá, e chega um brasileiro lá. É uma prova 100% americana. Tanto é que eles tinham lá um apoio, né? Um apoio assim, quem ganhasse tinha um apoio da Speedo, a USA, né? E sempre ganhou americano, no máximo um canadense, né? Ou às vezes algum australiano. Primeiro índio Tibiriçá que apareceu lá, ganhou. Os caras ficaram, demorou para mim receber as coisas, porque eles não estavam preparados para um cara de um outro país e tudo mais, né? Mas deu tudo certo, né? Mas foi uma prova que... Para mim foi surpresa também. Tinha bons nadadores, né? Mas eu tenho uma característica muito boa, eu nado sempre bem em situações controversas. Então estava ventando muito. Mesmo você descendo o Hudson, que é a favor, o vento estava contra, então era uma briga constante com a água e eu acabei ganhando a prova, né? Então, foi um ponto positivo, né? Mas lá você não saiu como coelho, lá, você saiu forte não, lá, você já estava calejado. Foi em 91, né? O primeiro ano que eu nadei foi em 85, né? Então você já tinha aprendido muito. Então, 6 anos, se eu não tivesse aprendido, eu ia para casa, né? Porque aí já tinha aprendido, já nadava várias provas, né? Quando me chamaram para essa, foi que eu fui, não conhecia direito, mas é uma prova que você tem boa referência, porque como você dá a volta na ilha de Manhattan, o que você vê na ida, você vê na volta os prédios, então você sabe mais ou menos a distância, então você consegue montar uma boa estratégia, né? O cara que percebe, desde a primeira vez eu já vi que dava para fazer isso. Agora já não tem mais, mas quando a gente largou, chega uma hora, você passa pelo World Trade Center, subindo pelo Brooklyn, mas você vê.
Então você sabe que você já nadou ali meia hora, 40 minutos. Então quando você passar do outro lado, falta meia hora, 40 minutos pra você chegar, né? Então você consegue montar a sua estratégia. Essa referência. A minha deu sorte, porque eu também larguei muito forte e quando a gente entrou no Hudson eu abri bastante dos outros adversários e acabaram não alcançando. Foi uma prova, mas para mim foi surpresa. Eu achava que eu queria chegar entre os 5 primeiros e aí acabei ganhando. Muito bom. Caraca. E aí, depois, feito tudo isso do circuito mundial, você voltou pro Brasil, continuou treinando aqui, e aí tem uma história de que você começou a organizar a prova também. Como é que foi esse desenvolvimento aí? Bom, eu não entendi direito a pergunta, mas vamos ver se eu respondo. Não, eu nadava o circuito, né? Mas eu voltava sempre pro Brasil, né? Eu ficava 6 meses fora, às vezes, né? E voltava pro Brasil. Com o dinheiro até que eu ganhei nadando, eu montei uma academia, eu tinha uma escola de natação, né? Meus pais e meu irmão me ajudavam a tocar a academia, mas eu sempre voltava e continuava seguindo treinando. Quando você me falou de organizar a prova, na verdade é assim, a federação, uma época, porque foi crescendo, a maratona aquática começou a crescer tanto quanto cresceu a corrida de rua. Tá. Hoje você tem muito mais nadadores de maratonas aquáticas do que nadadores de piscina, é indiscutível. Porque os nadadores de piscina são muito específicos. Ou são ex-nadadores que nadam no Master, ou são a molecada. Já na maratona aquática, vou dar um exemplo, por exemplo, da Fuga das Ilhas, 85% às vezes é a primeira prova dos atletas, é o cara que treinou o ano inteiro, não tem muita noção e tudo mais. Mas é igual a corrida de rua, né? Você vai ver na São Silvestre, os caras vão vestir, o cara corre a São Silvestre com 200 quilos nas costas, lá com uma fantasia, né? Então é mais festa. Então foi crescendo. E aí a federação me chamou para ser conselheiro, para poder ajudar eles a organizar. Tá? Então foi aí que eu comecei a entrar nessa parte assim, mas mesmo pra você ter uma ideia, eu ajudava a montar o percurso. Antigamente não tinha GPS, não tinha porra nenhuma. Eu montava os percursos assim. Eu sabia meu pace, então eu falava, ó, nós temos que fazer um percurso de 3 km, 1 km para cá, 1 km para cá, outro quilômetro voltando, né? Então eu direcionava mais ou menos, eu sabia meu tempo para fazer 1 quilômetro num pace tranquilo, chegava lá, bota uma boia aqui. Era desse jeito. Aí daqui botava outro. E olha, quase batia, né? Apesar que ninguém podia reclamar porque não existia Garmin, ainda não existia nada desses relógios. Não tinha pra encher o saco, mas era feito assim. E eu explicava como ia ser a prova, tudo mais, dava largada e depois saía pra prova pra competir também. Nadava com eles. Né, competindo no campeonato. Várias vezes eu dava largada, corria para dar a buzina para alguém e sair para nadar a prova, né? Imagina isso. Então foi isso. E aí foi indo. Apesar que eu só assumi mesmo controlar as provas quando eu decidi não competir mais, assim, cuidar 100% de toda a parte organizacional, estrutural, reuniões. Minha última competição foi em 2001, né? Na verdade foi 2002, mas eu considero 2001 minha última competição, porque 2002 foi muito mais festa do que ano de competição. despedida. E aí foi 2001. E depois disso, aí sim. Aí eu assumi integralmente, virei diretor da Federação de Maratonas Aquáticas, depois criei meu próprio circuito, que é o mais antigo até hoje, né? Que era o que era da federação e eu acabei assumindo. Aí depois fui convidado para ser supervisor técnico da Seleção Brasileira, né? Não, então vamos voltar um pouco aí. Vamos voltar pro auge lá, para 97, que foi do Canal da Mancha, 97, 96, né? 97. 96, 97. Conta um pouquinho pra gente, com detalhes aí, que porque imagina que assim, a galera que tá ouvindo, tem muita galera, sei lá, que só corre. Então, às vezes, o Canal da Mancha, acho que todo mundo já ouviu falar que, mas o que é o Canal da Mancha pra quem não caiu de paraquedas aí? Bom, vamos lá. Eu ganhei várias provas no mundo, né? E era algo novo. Então vinham os repórteres, perguntavam, tudo me perguntava da prova. Não, você ganhou Báculo, você ganhou não sei aonde, você ganhou Sicília. E o Canal da Mancha? O Canal da Mancha é considerado o Everest da natação. Tá? Se você perguntar para um alpinista, o Everest é o mais difícil? Eu tenho certeza que um cara que já fez várias montanhas fala, não é o mais difícil. Mas ele tem que subir o Everest. Tá? Existem provas no mundo que sejam mais difíceis de maratonas aquáticas, capaz de ter, mas você tem que fazer o Canal da Mancha. Tá? E o Canal da Mancha é uma regra que existe desde 1800, quando foi o primeiro, que é o Capitão Meteor Webb.
você só pode usar uma sunga, não pode usar nem bermuda, uma sunga, um óculos, uma touca e se quiser um tampão de ouvido. Acabou. Pode nem usar relógio. Até hoje. Tá? Você não pode usar relógio, é proibido. Então, numa água que oscila, eu nadei com 11 graus, hoje subiu bastante o mar, mas você pode pegar de 13 a 16 graus em média no verão. Né? Então... Pô, nadar na banheira de gelo lá. Nadar na banheira de gelo lá do Recovery. A gente, que fica, pô, às vezes 12 graus, 11, 10, né? Puta. E a galera sofre pra entrar ali, imagina você ficar trocentas horas. A gente trouxe a Betina aqui, gravou, ela falou, eu não tenho vontade de nadar por causa da temperatura da água. Não é meu perfil. Esse é um dos grandes bloqueios do Canal da Mancha. Quando o pessoal vê a temperatura, fala, não tenho condições, não vou fazer, não quero fazer, né? Tem esse tipo de aversão. Mas é um dos desafios do Canal da Mancha, claro, né? Então, temperatura é um principal. Antigamente era o principal, hoje já não considero o principal porque subiu um pouco mais a temperatura. E o outro é as correntes, né? Você tem... Porque você só nada na maré baixa, não na maré alta, que a gente chama de marés baixas, que a gente chama de nip tide. Você faz um S, né? Você sai da Inglaterra e vai para a França. Você faz isso para entrar depois na França. Quando tem a spring, que são as marés, é muito forte. Então, esse S vai lá embaixo e ele volta muito rápido. Então, é muito difícil de você entrar na França. Né? Então, você tem que abortar. São raros os atletas que tentaram spring e conseguiram. Mesmo que ele consiga, são sempre 3 horas e meia a mais de nado. Nossa. Tá? Então, ninguém faz. A maioria faz na NIP. E para ajudar, quando você chega em Cabo Griné, que é o ponto mais próximo da França, o objetivo é chegar em Cabo Griné, perto de Calais, tem uma corrente contra. Puta, e já pro final já. Então, aí no final você tem que nadar mais forte, só que você tá arregaçado, né? Então, eu já tive 2 atletas com 2 quilômetros, 2,5 km, que eu tive que abortar a prova. Eu vendo o povo lá na praia, olhando ali. O pessoal já tudo... Não, mas assim, abortar, tipo... O cara entrou em fadiga total, e eu tinha que tirar, porque a chance... Já morreu vários atletas no Canal da Mancha, né? É uma prova que dá muito óbito, infelizmente. Mas o cara... Porque a maré tá levando para trás. Você olha no GPS do barco, né? Faltava 2,5, uma hora depois faltava 4,2 km, 4,300, porque vai indo para trás. O cara não tem mais braço, tá? Então esse é um problema. Tanto é que todos os atletas que eu levo, tem muitos treinos que eu dou treinos muito fadigantes, né? Não sei se essa é a palavra. E quando o cara pensa que acabou, aí eu fodo eles mais ainda. Aí eu dou mais uma série pesada. Porque, na verdade, parece... são trabalhos psicológicos, tá? O cara sabe que no final ele tem que ter um gás a mais. Ele vai ter que tirar o sangue ali para ele. Tem que estar preparado para isso. Infelizmente, é desse jeito, tá? Então, tem depoimentos de vários atletas. Eu já vi em outros posts também. Falei assim, cara, faltava 1 quilômetro, eu demorei 1,5 km, eu demorei quase uma hora e meia para entrar. É muito, né? Porque não consegue. Você já está cansado e a corrente... Então tem isso. Tem gente que fala, eu não senti isso. Eu conheço vários atletas que não sentiram nada. Mas assim, isso é igual um poker, cara. Deu sorte. Veio as cartas corretas para ele, o mar estava perfeito, a maré estava baixa e não tinha corrente, e o cara entrou um dia de sol, sem vento nenhum. São aquelas coisas que a gente não dá para controlar, né? Mas isso daí é 20% no máximo da realidade do Canal da Mancha. A maioria pega de outras condições. Então não dá para se preparar um atleta para pegar essas condições, porque depende de sorte. Você tem que preparar para o pior. Então eu sempre preparei os atletas para o pior. A maioria dos atletas que foram comigo já falaram, que conseguiram o Canal da Mancha, falaram, cara, foi muito mais difícil treinar do que fazer o canal. Então é isso que eu quero. Bom, Não, é isso que eu quero. Porque é muito sofrido. Tem uma taxa de quantos que tentam no ano e conseguem o Canal da Mancha? Não, hoje o Canal da Mancha ainda subiu por causa da temperatura, porque o mar subiu bastante. O mar subiu quase 4 graus da época que eu fiz para agora, em média, tá? Então isso ajuda bastante. Parece que não, mesmo fala, pô, mas 4 graus, quando tava 16, 17, pô, tá quente, então vai nadar em 11. Primeiro dia que eu entrei na água a 11 graus, bestão foi lá só com a Clint, porque eu não uso touca, nadei polo aquático 10 minutos, vou sair da praia, falei, tô fudido, né? Sabe quando você toma aquela coisa gelada que te que dá que assim a cabeça o cérebro, falei, cara, eu vou ter que nadar aí 10 horas, 12 horas, não sei quanto que eu ia nadar. Falei, não vou conseguir. Mas aí você vai se adaptando. O frio, por isso que eu falo, o frio é psicológico, dá para se treinar, é muito mais uma preparação. Mas hoje tá em torno de 20%, um pouquinho menos, 19, 20% de sucesso. De sucesso. De sucesso. Caralho.
De cada 10, 2 terminam. Nossa. Não, então, mas aí, por exemplo, vou para os seus alunos, assim, vamos supor, o Thiago nada. Você nadou na época nadei, Ele nadei, nadou. Como você competia, nadei. você fazia o quê lá? Não, eu nadava uma prova de piscina, 50 livre também. Mas aí o coisa Thiago na fala assim, faculdade. cara, ouviu o episódio, eu falei, meu, puta, eu quero fazer isso daí. E ele chega lá e fala, pô, Igor, quero ir pra lá. O que é a primeira coisa que você fala? Tipo, você senta aqui... Não, na verdade, eu sempre, com todo mundo que me fala que vai fazer o Canal da Mancha, né? Eu primeiro tento levantar o histórico da pessoa. Teve atletas e tem casos aí, até escreveram um livro sobre isso e puseram, né? Eu não sei porque que o cara fez, o Marcelo botou, que ele veio me procurar uma vez, porque ele começou a nadar um circuito, aí deu uma melhorada, e nadar a prova de 1 quilômetro, começou a nadar a prova de 2, aí ele achou que podia fazer o canal, aí ele foi fazer a 14 bis, né? Eu sempre falo, síndrome da 14 bis, né? Toda vez que o pessoal que termina 14 bis, uma semana depois estão me ligando e querem fazer o Canal da Mancha. E o Marcelo, eu conhecia do jeito que eu falei assim, então, você me procura daqui uns 10 anos, tá, Marcelo? O cara me procurou depois de 7 anos e fez o Canal da Mancha. Caramba. Esse aí teve força de vontade. Tá, mas porque... Você falou, continua... Não, eu falei, não. Eu falei assim, cara, continua treinando, vai mas só Deu volta... um pouquinho do caminho pra ele. Lá com o seu pessoal, mesmo porque não tinha nível para treinar comigo, é assim... Eu não ensino as pessoas a treinar, eu recomendo, eu indico outras pessoas, né? Eu tenho bastante atletas, e são os masoquistas, né? São atletas que já vêm já meio preparados e vêm para sofrer. Mesmo porque se ele entrar num treino meu e do jeito que eu dou o treino, o cara no outro dia desaparece ou me processa por sei lá, tortura, não sei o que seja. Mas, não, depois de 7 anos ele veio, aí começou a treinar comigo, ele não conseguiu na primeira vez. 1 ano depois ele foi e cruzou o Canal da Mancha. E era um cara que eu queria muito que cruzasse, né? Ele é um ex-viciado, né? Ele começou a fazer natação e começou a ir para as provas porque ele era viciado em cocaína, foi internado e tudo mais, perdeu família e tudo. E aí se reabilitou e buscou um esporte e buscou a natação. Então eu achava muito importante. Então foi um cara que a gente trabalhou muito com ele para ele conquistar esse resultado, né? E ele escreveu um livro, né? Então é muito bacana. E ele dá muita palestra hoje. Legal. Principalmente para os narcóticos anônimos, Sim. né? Ele vai lá, acho que ele vai uma vez por mês e dá uma palestra que é um exemplo de superação. Hoje trabalha, tem família, tudo, né? Não é... Mas é um exemplo. E na época eu já sabia que ele era um ex-drogado, né? Mas estava recém voltando, né? Então tinha que ser 7 anos mesmo. Mas um atleta mediano, eu preciso de 1 ano e meio, 2, pelo menos, tá? Um atleta de ponta, eu já levei vários atletas, o próprio Thiago, o Alan Viana, Glauco, que é meu atleta, aí a preparação é de 1 ano. Preparação de 1 ano. Boa. Mas é 1 ano judiado. E aí, voltando lá para trás, falando que a gente acabou indo para os seus alunos ali, mas o seu, né? Que você falou, pô, os caras vão entrevistar lá os... é verdade. Aí você falou, sempre no final perguntava, pô, e o Canal da Mancha? Mas eu nunca tinha interesse em fazer o canal, tá? Eu nunca tinha... Apesar que, assim, eu vou contar uma história que, assim, nos anos... Eu lembro que eu voltei numa competição em São José de Piscina e antigamente tinha o Corujão. Vocês são novos, você não sabe. A Rede Globo passava no domingo à noite um filme... Depois de tudo, era o Corujão, que era uns filmes antigos, da Segunda Guerra, o John Wayne e tudo. E aí meu pai estava assistindo, eu sempre fui um cinéfilo, então eu sentei lá com ele, apesar de ser tarde, e fui ver. Ele estava assistindo um filme que chamava Deus Salve a Campeã. Em inglês é Queen of the Channel. Era uma história baseada numa história verídica, de uma americana, né? Que assim, o pai dela, antigamente se pagava, na época do Abílio Couto, se pagava muita grana. Seria algo em torno de 500, 600 mil dólares para o campeão do Canal da Mancha. Caramba. Era um sheik árabe, né? E eles estavam com uma fazenda lá... hipotecada, estavam sem grana, e o pai tinha sido nadador, voltou a treinar porque ele queria tentar para poder pagar a hipoteca e a filha foi junto, que também treinava. Só que chega lá no Canal da Mancha até hoje, assim, você tem uma série de exames para fazer. Ele foi reprovado nos exames. Aí ela fala, então eu vou me inscrever. E ela ganha a prova, né? É meio musical, muito xoxo. Mas lembro que eu assisti assim, eu olhei e eu gostei, sabe? Porque pra mim o que mais me motivou foi... Tudo é dançando, cantando, e só no final tem a prova mesmo. Mas sabe ela quase morrendo, quase chegando, ela queria desistir, os caras insistindo, ela terminou, eu falei, porra... Vou fazer isso aí. Não, eu nem pensei, não, eu gostei disso. Eu gostei, sabe? Do cara tentar se superar. Mas nunca imaginei o canal. Pra mim, eu sempre queria ser campeão do mundo do circuito mundial, queria ganhar as provas e tudo.
Eu comecei a pensar um pouco mais no Canal da Mancha quando uma amiga minha morreu, Renata Gondi. Uma brasileira que morreu no Canal da Mancha, né? Ela nadou comigo as provas na Europa. Eu já estava disputando o circuito. Aí a gente nadou na Itália. Depois nós fomos, para tudo na Itália. Nós damos uma prova em Veneza. De Veneza eu fui para o Canadá para disputar as provas. E dali ela foi para o Canal da Mancha. E aí eu soube lá no Canadá que ela tinha morrido, né? E eu achava um absurdo porque eu conhecia ela, tinha sido vice-campeã do mundo. Nadou um monte de prova, né? E aí que eu resolvi estudar o que era o Canal da Mancha. Só que assim, é uma prova muito cara, né? Como eu falei, meu pai era professor, né? Minha mãe do lar. Então era uma prova muito cara. Eu falei, cara, preciso juntar dinheiro nadando para fazer isso e vai ser mais para frente, mesmo porque a preparação para o Canal da Mancha é diferente do circuito mundial, né? Se eu me preparasse no mesmo ano para as duas provas, eu estava meio que ferrado, né? Mesmo assim eu fiz isso, porque no ano que eu fui para fazer o Canal da Mancha, eu tinha que nadar umas provas para juntar dinheiro, né? Então eu acabei nadando umas provas para juntar dinheiro. Mas eu sempre tive uma boa resistência ao frio. Apesar de eu já ter tido uma prova com hipotermia. Eu terminei a prova, mas não lembro como é que eu terminei, porque eu estava em hipotermia, que foi uma prova no Canadá. Mas aprendi, né? Por isso que eu falo, a gente aprende com os erros, né? Então eu aprendi. Então me dei bem nessa situação. Esse foi algo que me ajudou bastante. E então quando eu resolvi fazer, eu não sabia que ia ter uma repercussão desse jeito. Tanto é que o primeiro ano que eu fui, o tempo foi uma merda, em 96, uma merda. Eu saí de lá muito frustrado, não tinha como tem hoje celular todo, eu não lembro nem como é que eu recebi. Não sei se foi e-mail, acho que eu não sei se eu tinha e-mail e tudo. Mas porque o tempo tava ruim. Aquele ano, foi logo que começou o El Ninho. Aquele ano foi tudo ruim, tudo ruim. Tanto é que eu nadei no último dia à noite, larguei à noite, nadei a noite inteira, porque foi só quando abriu a janela. Mas o tempo foi péssimo, foi 11h06. Uma merda de tempo. Pro nível que eu nadava, eu saí de lá muito frustrado. Depois nadei as outras provas, chegou no final do ano, eu recebi, acho que foi e-mail, me informando que eu tinha sido... É um título mundial, né? Que eu tinha sido campeão da competição, mas foi o melhor tempo. Caramba. Né? Pô, você ficou frustrado porque pra você tava ruim, mas no comparativo ali... Não, exatamente, é o melhor do ano. Me deu um pouco de alegria, mas eu fiquei muito frustrado. Só que aí eu comecei a entender que o Canal da Mancha era diferente de outras provas. Quando você compete com todo mundo junto, tá todo mundo na mesma situação e vai. Quando eu não vou mentir, eu fui para lá para fazer um bom tempo, mas eu dependo das condições. E lá é a prova, o Canal da Mancha não é todo mundo junto. Você tem lá 3 meses de competição, de janela, né? E aí que eles veem o resultado. Aí eu queria fazer algo que tivesse dentro das minhas capacidades, né? Foi isso que eu pedi, é isso que eu procurei. E aí eu soube, não, tem gente que fez ida e volta, né? Philip Rush até um neozelandês que eu conhecia, conversei com ele, tem um outro que tinha feito e tal. Porque aí o ida e volta, apesar das condições estarem ruins e tudo mais, mas a maior parte depende do atleta. É um condicionamento físico e psicológico, tá? Eu falei, então eu vou tentar ir de volta. Aí me inscrevi no outro ano, não tinha o dinheiro, porque aí de volta você paga o dobro, né? Logo no ano, em 97, logo no ano seguinte. Aí o dinheiro que eu ganhei em 96 eu já guardei, competi várias provas em 97, antes de ir para lá, e fui para lá e fiz. Para fazer o Canal da Mancha de volta, né? E larguei... acho que às 4 da manhã, 5 da manhã, não lembro agora, né? E foi até meia-noite do outro dia, né? Praticamente. Foi mesmo dia, mas já mudando para outro. Acho que foi 00:10, não lembro que hora que eu acabei. Mas para essa prova, eu tinha, assim, 2 situações, né? Aquele ano de 97, o circuito mundial foi um dos melhores anos que eu estava nadando. Eu estava nadando muito bem. Eu tinha um cagaço de apagar, porque vários que tentaram ir de volta apagaram. Fadiga, hipotermia, tiveram que ser recolhidos e tudo mais, então eu tinha um cagaço disso, então eu procurei trabalhar isso bem psicologicamente. E outra coisa, era uma grana pra cacete, era muita grana, sabe assim, então... O que custa ali? Porque você estava falando pra gente lá fora, pô, tem a diária do barco... eu não lembro quanto eu paguei na época, mas vamos ver hoje. Hoje seriam 8 mil libras só de barco, mais inscrição, você vai gastar mais passagem, tudo, nós estamos falando aí de umas 12 mil libras, multiplica por 7 deve estar hoje, 100 pau quase, cara. 190, 100 pau.
Pra mim era puta grana. Pode ser que muita gente fala, isso é dinheiro de pinga, mas bicho, era pra mim. Não, é uma puta grana. Brasil é uma puta grana. Era uma puta grana. Então, juntou tudo isso, né, cara? Mas o meu maior medo era, aí é orgulho mesmo, era assim, cara, eu não posso apagar, eu não posso, né? Tanto é que antes disso, de preparação, eu nadei 3 vezes 24 horas. 24 horas. Eu bati o recorde mundial 24 horas nadando. Como assim? 24 horas, 24 horas... 24 horas é 24 horas. Sem parar. Só parava pra hidratar um pouquinho, mas não podia sair da piscina. 24 horas nadando, fiz 3 vezes. Caralho. Minto, pra não dizer que eu não fiz 3 vezes, a primeira vez eu fiz 22 horas e 50, porque eu fiz numa piscina em Santo André que era coberta, né? E eu comecei... E os caras queriam fechar a piscina. Não, cara. Eu comecei depois de umas 18, 19 horas, eu tossia sangue. Tossia sangue? Cloro. Por causa do cloro. Porque por causa do vapor, você nadar um pouquinho, 1 hora, 2, você não percebe. E mesmo quando você nada, você para e você já fica em pé. Você nada aqui, ó, com a água, com o rosto aqui assim, você tá pegando o vapor direto. Tá? Então era o cloro. Então isso aí foi queimando, foi machucando tudo. Caraca. Até que eu fui pro hospital, tava meio assustado, mas o médico falou, não, foi por causa disso, você inalou muito cloro e tudo mais. Aí as outras 2 vezes eu fiz numa piscina aberta, né? Aí na segunda vez eu bati o recorde mundial. Deu 118 quilômetros, até hoje eu sei. 118 quilômetros, 518 metros. Em 24 horas. Cara, até abrindo um parênteses aí, pô, a galera que assiste muito aqui, às vezes não nada, mas curte endurance, essa parte mental. Então, eu queria falar um pouquinho dessa parte mental no esporte de endurance. Porque você falou, tipo, o medo de apagar é porque você sabe que você não vai parar, assim, a cabeça mesmo, enfim, seu corpo fadigado ali, você vai levar ele até o extremo ali. É até o que aconteceu com a Renata, né? A Renata Gondi, ela desde o começo falou assim, ó, não me tirem da água. Não me tirem. Então. E ela foi até o limite. Era algo que hoje já não é tanto assim, mas a gente era uma época que já era mais suicida, né? A gente fala, não, nem fudendo, eu vou desistir, não vou desistir. E você vai até onde não pode. Mas olha, falar que, apesar que assim, vários atletas que eu tirei, tá? Foi porque eu tive que tirar, tá? Porque se dependesse deles, eles iam continuar. Eu tenho um atleta que vai, inclusive, esse ano novamente. Se ele cruzar, vai ser o mais velho, chama Joel Krieger. Já subiu tudo quanto é montanha por aí, já fez Ironman e tudo mais. Ele foi um dos que faltava 2 km, tive que tirar. Eu entrei na água, porque você pode entrar na água até 3 horas, você pode nadar com um atleta. Não pode ser 3 horas direto ou intercalado. Tá. E eu nadei 1h30 com ele, e no final, cara, porque ele já não estava entendendo mais as minhas orientações. Só que estava chegando. Até que uma hora, quando eu tava do lado, literalmente olhando pro rosto dele assim, quando eu vi, só vi o branco dos olhos, né? No óculos. Aí eu catei nele e tirei. Cara. A gente botou ele sentado no barco, assim, né? Sentado, ele ficava assim, nadando. Aí eu segurava o braço dele e tirava. Quando eu tirei assim o óculos, os olhos lá em cima, né? Cruz, então, é subconsciente. Então tive que aquecer ele muito rápido e tudo mais, mas ele tava no limite da fadiga e da hipotermia, né? E tanto é que ele ficou muito bravo quando ele pegou a consciência, mas depois ele viu o vídeo e acho que entendeu que tinha que ter tirado mesmo, né? Tinha que ter tirado. Então esse é o medo, né? Esse era um medo de ser arrancado da água nesse sentido. Então foi trabalho psicológico. Cara, muito, cara. Eu treinava pensando no ir de volta, tomava banho pensando no ir de volta, pegava o carro, tudo para mim era ir de volta. É sério. Uma vez eu fiz um podcast nos Estados Unidos, quando eu entrei pro Hall da Fama, eles me entrevistaram, né? E eles já tinham ouvido essa história, que é verdade. Às vezes eu ia na padaria, né? Então eu imaginava eu andando até a padaria, eu tava chegando na França. Aí eu saía da padaria, voltava para casa. Então é tudo. Por quê? Porque aí tanto é que quando eu fiz o ida e volta, né? Todo mundo fala assim, cara, você imaginou que você estava chegando, você ia pensar. Nenhum momento eu pensei que eu cheguei na França e será que eu vou parar? Não. Porque para mim só acabava quando chegasse na Inglaterra. Claro. Não é que eu fiquei 1 minuto e 14, 1 minuto e 34, eu não lembro, 1 minuto e pouco. Aí... Foi o tempo, eu tava machucando muito minhas axilas, então eu avisei o Cláudio, que era meu técnico. Falei, Cláudio, eu cheguei nas pedras, né? Chega antes, vai com o barquinho até lá e leva a vaselina para me passar, porque tá pegando, né? Já tava machucando. Foi o tempo de eu levantar o braço, ele meter 2 pastas de vaselina e eu pular na água, tá? Porque o meu objetivo era a Inglaterra. E tanto é, porque muita gente também pensou, o único dos que fizeram ir de volta que voltou mais rápido do que a ida, né?
porque para mim era uma prova só. Por que eu pergunto por que isso? Porque para mim era uma prova só. Claro. Então, assim, todo fundista tem essa mania, né? Quando passou da metade, ou faltando um quarto de prova, dá aquela acelerada, faz os últimos tiros num treino mais rápido. Para mim foi assim, tanto é que a minha parte mais rápida foi a última metade da prova, tá? Se você ver uns vídeos, eu tinha um pace de braçada e o último quarto de prova, eu aumentei meu pace porque eu sabia que eu estava acabando e eu tinha reserva para fazer isso. Você tem uns vídeos disso daí? É um vídeo que parece do Charlie Chaplin, né? Porque não, mas é legal ver, pô. Tá uma desgraça de vídeo. E ainda tenho sorte porque foi assim, é um cara que ia fazer o canal da Mancha. Porque assim, quem tinha vídeo na minha época era rico. Milionário, né? Celular não existia. Isso daí era de rico. E eu não tinha nem se eu tivesse dinheiro eu ia levar, porque era uma câmera desse, parecia uma bazuca. E você botava uma fita de VHS, assim, uma gaveta aqui, assim, ó, e punha. E tinha um cara que chamava Paulo, né? Ele é do interior de São Paulo e ele queria fazer o canal da Mancha. Ele falou, Igor, eu posso ir lá com você e tal? E ele tinha dinheiro, né? E ele levou aquela bazuca lá. Então ele filmou, porque de 96 eu não tenho nada. Nada, zero, não tenho porra nenhuma. Né? Só tem o registro lá que eu só fiz. No livro. E eu tenho esse vídeo por causa dele, porque se ele não fosse, eu também não teria o vídeo. É diferente de agora, você não precisa nem de câmera, né? Isso aqui filma melhor que uma câmera. Mas é muito... Então, mas na minha época não tinha. Então tem esse vídeo meio arcaico. Outro dia, que legal. Acho que eu tive que baixar diminuir a qualidade, né? O cara não diminui a qualidade para mandar não sei para quem, aí, cara, não dá para ver nada, porque fica tudo fodido, né? Porque é desse modo. Mas foi isso. Foi muito mais o medo de apagar do que... Claro, eu treinei pra cacete, não vou mentir. Foi o ano que eu mais treinei na minha vida, né? Mas treinei bem. Foi um ano que eu dei bons resultados no circuito mundial também. Mas era o medo mesmo. E aí, quando terminou a prova, como que você se sentiu assim? Realizado, um tesão assim? Não, de boa, na verdade. Chorou? Não, cara, não. Nesse ponto, eu sou taoísta, tá? Não é religião. É modo de pensamento, tá? É uma filosofia. Eu aprendi isso, porque quando eu era mais novo, né? Eu até... Uma época eu pensei em parar de nadar por causa disso. Eu era um cara que, tinha que treinar pra cacete, e sempre quando eu perdia eu ia mal, eu era o culpado. Eu era o culpado de ficar com raiva de mim mesmo, cara. Se eu me visse na frente, eu queria me socar, né? Então eu era um cara que me cobrava demais e o motivo sempre era porque eu não treinei o suficiente. E tava me fudendo, né? Sempre me fudendo. Foi aí quando eu conheci o taoísmo, comecei a ler, fiz um curso na UCLA, na Universidade da Califórnia, né? Jerry Lynch era o nome do professor. Ele que escreveu também um livro. Fui aprendendo. Então, você equilibra. Quando você perde, você não se sente a última batata do saco, né? Mas quando você ganha também, você não se sente uma estrela, né? Tá. Então, é um equilíbrio. E daí você analisa erros e acertos. Isso foi o que me ajudou a evoluir muito na natação, né? Isso me ajudou. Então, quando eu terminei, tem num vídeo lá, eu sentado, conversando, perguntando do meu tempo, do ritmo, falando um pouco mais da prova. Eu lembro disso depois, o meu tempo assim, você faria mais uma perna? Eu falei, eu faria, mas não tem dinheiro. Nem podia, né? Porque você tem que contratar antes, né? Tá. Mas eu tava bem para fazer mais uma perna. Não, cheguei muito, muito inteiro nessa prova. Mais inteiro que em outras provas bem menores que eu fiz, mas eu acho que é tudo por causa disso mesmo, foco, sabe? Era uma prova... psicológico mesmo, era assim, uma prova que custava, cara, uma vez eu escrevi um artigo, que eu falo, porque alguns atletas são tão bons e são tão campeões e vêm da periferia. Porque eles sabem de onde veio e sabem que o esporte deu uma oportunidade para eles, então eles têm mais garra, porque... Gente, não é desprezando e tem atletas... Mas assim, um atleta que tem condições de ir para os Estados Unidos com a família sempre que quiser, para poder passear e tudo mais, para eles, se ele vai para um campeonato mundial que é nos Estados Unidos, é uma viagem normal. Mais uma só. Para uma que era da periferia, que pegou uma seleção brasileira e fala assim, cara, é isso que eu quero continuar vindo aqui. Então o cara ele vai com algo a mais, né? Uma gana a mais. Não sei, o Dilda falou isso, não foi a vez que ele veio? Que tem uns estudos assim. Tem estudos assim.
O Ortiz também, do triatlon, falou também que tem vários estudos mostrando que o perfil do campeão olímpico de triatlon, principalmente o que ganha, acho que 2 vezes, ele tem que ter até uma infância mais sofrida, ali, alguma coisa que... Ou sofreu abuso, né? Os caras falaram alguma que na coisa hora assim. faz com que ele ali, pô, ali só depende de mim. Né? Então, mas esse é algo a mais, né? A gente tá com hoje a melhor maratonista aquática do mundo, de todos os tempos, é brasileira. Ana Marcela Cunha. Uhum. Ana Marcela veio do interior da Bahia, sabe? Ela tinha dificuldades até para se alimentar corretamente e tudo mais, né? E agarrou com unhas e dentes. Foi eu que trouxe, eu só indiquei, né? Eu era supervisor, fiz uma clínica de maratonas, trouxe os melhores atletas de todos os estados e a Ana Marcela estava nessa lista. Ela tinha bons resultados na Bahia, mas não era nada assim excepcional. Nadava feio pra cacete. E eu era muito amigo, sou muito amigo do Marcelo Teixeira, que é o reitor da Universidade de Santa Cecília, tem uma das melhores equipes do Brasil, e que a atleta Renata Gondi foi a que faleceu, era de lá, né? E aí quando eu voltei, eu falei, Marcelo, tem essa atleta, puta, mas a mina tem 13 anos, e eu, puta, não dá, não sei o que, tem que trazer a família, tudo bem. Falei, eu acho que ela é ele é carvão, mas dá pra se lapidar, vira diamante, né? Deu uns 3, 4 dias, ele me ligou de novo, achou. Aí conversamos com o presidente da confederação, né? Na época era o Coraci Nunes. Fizeram os intercâmbios e ele trouxe a família toda. Tá aí o resultado. Cara, então, até pra gente entrar nesse assunto da sua participação lá na CBDA, como é que você chegou lá na CBDA? Tipo, você foi convidado pra entrar? Como é que eu cheguei lá? Não foi muito bom, né? Não foi? Não, na verdade, assim, a primeira coisa que, acho que a primeira vez que ouviram falar um pouco mais, eu sempre fui sou meio fechado, né? Primeira vez que ouviram falar foi porque quando teve lá a eleição do Hall da Fama, acho que foi 2004, não lembro agora, 2004, 2005. Quando você entrou pro Hall da Fama. É porque assim, são profissionais que vão lá e votam, né? Eu nem sabia que eu estava concorrendo, né? E aí, só que eles mandam para a confederação. E a confederação aí foram descobrir quem eu era, onde eu estava e tudo mais. Porque, tudo que você já tinha feito. Porque no mundo do Brasil só tinha 2 atletas até aquele momento. O Abílio Couto, que foi também da maratona aquática, esse na maratona aquática, e a Maria Lenk na natação. Né? Só tinha esses 2 e eram bem mais antigos, da década de 50. E aí, esse cara aí que eu não lembro dele, não conheço e tudo mais. E aí foi que ele me conheceu, foi a primeira conversa que a gente teve, né? E nessa época eu tinha uma revista de natação, tá? E aí quando começou a ter mais provas de maratonas, a Federação Internacional assumiu, porque antigamente era a IMSA, International Marathon Swimming Association, era separado da FINA. Quando a FINA, boba nem nada, viu que estava crescendo demais, foi lá e englobou. Então aí a CBDA começou a fazer seletivas mais corretas, preparação e tudo mais. Só que assim, é uma bosta, né? Puseram um Zé Manés que não sabia porra nenhuma. E como eu falei, eu já falei antes aqui em off e falo em on também. Cara, eu não tenho problema de falar que os caras não sabem fazer as coisas e tudo mais. E eu escrevi um puta artigo. E eu vou te falar por quê. Era assim, foi para o primeiro campeonato mundial, tinha as provas de 5, 10 e 25. O Brasil, naquela época, só se preocupava em nadar os 25, né? Então, treinou e fez uma seletiva para os 25. Tinha uma atleta que treinava, inclusive, comigo lá em São Caetano, que foi convocada, Fabiano Vivari, para nadar os 25. Quando chegou lá, o diretor técnico e tudo mais, acho que viu que era no último dia, que a prova... não sei que merda que ele fez lá, mudou todo mundo para a prova de 10 quilômetros. Os caras treinaram 6 meses para 25 quilômetros e foram para nadar. Então eu fui bem educado do meu jeito, escrevi um puta artigo e botei na revista, né? Então tá. Aí o Coraci me chamou, queria saber daquilo lá e tudo. Mas não, então você vai ajudar. Não, tá bom, ajudo. Aí tinha... não era congresso. Esqueci o nome lá. É quando junta todos os presidentes de federação, essas coisas lá. Cara, quase fui nichado, porque aí os caras tomaram as dores do outro lá e tudo mais. Eu falei, mas escrevi mesmo. Falei assim, tá uma merda, tá não sei o quê. Eu sabia, quase... Essa é a minha opinião. Quase eu fui jogar lá. Quem me defendeu, inclusive, foi o Coraci. Mas ele me chamou de lado e falou assim, você não pode ser assim. Foi o Coraci, tá uma merda. Não, você faz melhor? Eu falei, eu faço.
Só que vai ter que mudar a estrutura. Então a gente começou a mudar a estrutura. No primeiro ano foi difícil, porque ele mandou eu trabalhar com esse pessoal, né? No começo. Eu lembro que a gente tinha uma reunião para fechar calendário. Eu vinha no Rio, a CBDA, e eu estava em São Paulo. A reunião era tipo 3 horas da tarde, eles marcaram uma reunião às 2. Quando eu cheguei para a reunião, eles já tinham dividido, que era o maior interesse deles. E eu não tenho problema de falar, porque eu falei na cara deles. Tem as etapas que tinham de competições pelo mundo. Você vai para a França, você vai para a Inglaterra, você vai para os Estados Unidos, e aí o Igor fica no Brasil, né? E eu falei assim, cara, eu não quero viajar para lugar nenhum, só que tem uma coisa. E aí eu chamei, fui pro Coraci, 2 dias depois, falei assim, escuta, só vai viajar quem vai ser realmente supervisor técnico e que pelo menos fala inglês. E nenhum deles falava. Tanto é que teve uma vez uma prova que foi em Paris, na França, né? O cara foi, eu lembro disso, foi aí que foi a gota d'água e eu falei com o Coraci que senão eu ia estar fora. Ele chegou lá, chamou um atleta para fazer o check-in, porque ele não falava inglês, deu lá os crachás e tudo mais, os caras só viram ele no dia de voltar. Foi passear. Tá? Não acompanhou a competição, nada. Então eu sou contra esse tipo de coisa. E aí a gente reestruturou, né? Então botei gente melhor. Eu mesmo só viajava para campeonato mundial e porque os atletas pediam, mas etapas de Copa do Mundo e tudo mais, até por causa do meu trabalho e tudo mais, a gente colocava, mas a pessoa tinha que pelo menos falar inglês, tá? E eles sabiam que ele estava indo para lá não para passear, ele estava indo lá para ser. Quando eu ia para o mundial, e não é segredo, o café da manhã era às 8, às 7 horas eu já estava lá para ver se tinha o café. Então é isso que você está lá, você está indo lá para trabalhar, tá? Não é passeio. Então eu sou muito contra esse tipo de situação. E eu tive a grata felicidade, de ter atletas excelentes. Ter resultado, né? Também. Não, eu tive a sorte também. Isso é uma sorte também. Eu tive atletas excelentes, né? O Alan do Carmo acabou entrando 2 anos depois que eu assumi. Poliana Okimoto. Ana Marcela foi evoluindo. Mas eu tive também Samuel Debona, que foi medalhista e foi 5º no Mundial e foi medalhista em várias etapas da Copa do Mundo. Romanelli começou a aparecer, Diogo Vilarinho. São vários atletas que começaram a aparecer. E assim, é por isso que eu falo, quando você monta uma estrutura muito profissional, mesmo que o atleta seja meio porra louca, quando ele entra ali, não tem como escapar. Ele segue isso. Então, várias vezes, a natação, eu lembro que eles tinham muitos problemas na natação, isso também não é segredo, tem atleta que se mata para se classificar para o Mundial e depois está classificado. Ele sabe que ele não vai fazer muita coisa, mas não é por isso que também... Né? Então, ele não repete os mesmos tempos que ele fez na seletiva brasileira. E muitas vezes o pessoal fala assim, vamos fazer aclimatação junto. Eu falo, nem fudendo. Não vai, meu pessoal vai ficar sozinho, separado. E os atletas eram muito disciplinados. De manhã tinha treino de manhã, porque fundista tem que ter treino de manhã, tem que ter treino à tarde, né? Tinha um treino, não tinha como sair. No máximo tinha uma folga de sábado à tarde que eles podiam ir passear. Sei lá, a gente fazia aclimatação em Barcelona, ou que seja, em qualquer outro lugar. Mas era muito disciplinado. Eles estavam lá se preparando para ir para o Mundial, para buscar a medalha. Qual foi o resultado disso? Eu comecei isso em 2006, né? Toda essa estrutura. A gente deu sorte, primeiro em 2006, a Poliana ganhou 2 medalhas, né? Muito bem. 2013, 7 anos depois, o Brasil foi campeão do mundo por equipes. Ou seja, é a melhor equipe do mundo. Virou referência, né? Por causa de uma estrutura. Então hoje eu tenho amigos que nadaram comigo na época, que hoje é o que eu era da CBDA na França, na Itália, nos Estados Unidos e tudo mais. Porque eles simplesmente fizeram Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente fez. Tá? E o que me revolta hoje tá uma bosta de novo. Tá uma bosta de novo. Tem que voltar pra lá. Não, cara, não é eu tenho que voltar, tem que renovar, cara. Eu sou um cara que tem... Muita gente... Eu sei que tem gente que torce pra não bater recorde, eu torço pra bater recorde. Né? Eu conheço atletas... Cara, porque você tá evoluindo. Porque não vai te tirar. Você bateu o recorde há 10 anos atrás, você foi recordista, você foi campeão do mundo, você foi o melhor na sua época. Uma vez me perguntaram quem é a maior estrela da natação do Brasil. Eu falei assim, no Brasil não tem maior estrela, tem constelação. Tá? São várias estrelas. Cada um na sua época. Não, mas naquela época o cara tinha 20 nadadores. Então, mas para ter 20 nadadores, estou dando um exemplo, né? Para ter 20 nadadores é porque o cara tem que ser fudido mesmo, porque as dificuldades eram maiores. Hoje, se tem 500, é porque facilitou tudo, né? Então, eu sou muito contra isso.
não sou eu que tenho que estar lá. Teria que ter, posso ser um conselheiro porque a pessoa está começando agora, mas tem que ser uma outra pessoa para ir lá e tentar fazer esse mesmo trabalho. Gente, porque também não é. Eu tô beirando 60 já. Tô 59, vou fazer 60 agora esse ano. Mundial de Barcelona, que foi esse, no primeiro dia, um calor do caralho. Puta de um calor. Não tinha lugar para ficar, sabe? Só tinha uma porra de uma árvore que parecia aqueles monte de macaco, todo mundo grudado Todo mundo ali, em pé, todos os países. Cara, eu lembro que foi assim, fui eu e o Daniel Cade, que era nosso nutricionista, eu falei, Daniel, você vai comigo no supermercado, o que você vai fazer? Cara, primeiro que eu vou comprar mais água, mais não sei o quê, e vou comprar pelo menos mais uma tenda. Uma tenda? Eu vou comprar uma tenda. Não tinha nem pedido autorização para CBDA. Cara, foda-se, fui lá e comprei. Aí, só que assim, o pessoal ia tomar café, eu saí às 5 da manhã, porque você também brigava por espaço. Claro. Cara, chegava lá e montei uma tenda, cobertinha, tinha sombra para os nossos atletas, as outras equipes assim, sabe, tudo olhando. 3 dias depois, todo mundo foi comprar tenda. Né? Então você precisa ter cara novo, assim, tem a pique. Faz, né? Às vezes você dorme menos, porque você tem que acordar antes. Depois que todo mundo dormiu, você vai ver se preparar o lanche para o outro dia. Então você dorme menos. Aí você tem que responder e-mail, às vezes você tem que falar com a própria confederação. Tem que estar disposto a trabalhar, né, meu? Então, é trabalho, Exato. não é passeio. Não é passeio. Então eu sou contra, né? E tem dirigente que vira fã de atleta. Eu falei assim, ó, o dirigente bom é quando o atleta gosta e odeia. Ele gosta porque resolve algumas coisas e odeia porque te impõe regras. Tá? Isso é um cargo de gestor. Nenhum gestor. Não, nenhum gestor ninguém ama. Eu tenho um gestor que fala: não, o cara é bom, mas o cara é foda, o cara me cobra toda hora, mas é assim que tem que ser. Tá? Então hoje a gente tem gestores, né, em que tá mais preocupado em tirar foto com quem ganhou medalha, em abraçar, em postar que tirou com não sei quem que não falou, e quando na verdade você tem que ir lá para brigar por algumas coisas, né? Então, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Fala assim, você tá certo? Cara, eu acho que eu não estou errado. Pode ser que tenha outro meio certo. Mas se a gente foi campeão do mundo por equipes desse jeito, é a única coisa que eu tenho. Enquanto alguém não me provar diferente, para mim essa é a minha opinião. Tá? Então eu sou muito duro com isso. E é gozado que assim, também não querendo ser arrogante, mas muitos atletas pedem para mim voltar. Então, e eu pegava no pé dos atletas. Eu já dei bronca, Alan tomou bronca na Marcela, todo mundo já tomou bronca minha, ou porque não respeitou o horário por alguma coisa. Mas é para um bem comum, o resultado sai. Né? Então, eu sempre falo para eles, cara, não sou eu que tenho que vir, tem que ser outro. Tá? Tem que procurar outro. Tá? O Alan agora parou de nadar, talvez seja uma opção, eu não sei, né? Mas tem que partir deles. Só que tem que ser, quando você muda para ser gestor, tá? Você deixa de ser nadador ou deixa de ser amigo, você passa a ser gestor. Eu tive discussões fodidas com vários técnicos, por posição, por alguma coisa, porque às vezes o técnico quer o bem só para o seu atleta e lá a gente está como seleção brasileira. Mas nunca deixei, nenhum deles pode deixar que eu não deixo de atender. Eu brigo, eu xingo, falo palavrão pra cacete, né? Mas a gente nem percebeu aqui. Não percebeu. Mas no outro dia, eu chego lá, e aí? Tá precisando de alguma coisa? O que precisa e tudo mais? É profissionalismo isso, gente. Sim, e tá faltando, às vezes, é bem isso. E o Brasil, eu fico revoltado, porque o Brasil era para ter a melhor equipe do mundo de maratonas aquáticas. A gente tem águas abertas o ano inteiro. E um puta litoral. Então, a Itália, que é um país forte nisso, tem 3 meses de maratonas aquáticas. Depois é inverno, o mar não dá para nadar. Lá, a Europa é frio, Estados Unidos é frio. A gente consegue fazer isso um ano inteiro, tá? Trabalhar. Então falta um pouquinho mais de dedicação nesse sentido. E isso vem da base, né? Isso não é só pensando na seleção brasileira, você tem que criar. Como eu falei, eu tive sorte. Apareceu grandes atletas. Mas lá, quando você começou a falar, você falou também das atitudes que você foi tendo dentro da CBDA, né? Tipo, por exemplo, de fazer workshop, de trazer... E aí isso também vai aumentando um pouco ali a amostragem, você vai conhecendo mais gente. Exatamente. E não é só isso. Eu lembro que, quando eu entrei, parte da verba a gente recebia do Comitê Olímpico. Então, a confederação são 5 esportes. Eu era o último a conversar. Então, para mim, sobrava a raspa do tacho. Do último, só que eles falaram, não, nós estamos pensando em fomentar o esporte. Eu falei que fomentar não dá, isso aí tem que cuidar é a federação, é os clubes. Não tem dinheiro para fomentar o esporte assim. Eu tenho que cuidar desses atletas. Eles precisam fazer treinamento em altitude, eles precisam... Porque maratonas aquáticas, por melhor que você nade, você tem que ter experiência. Você tem que competir muito.
tá? Conhecer, nadar em tudo quanto é cara. Você pode nadar 5 vezes no mesmo local e as 5 vezes serem diferentes. Então você tem que conhecer como você nada contra o vento, a favor do vento, contra a correnteza, a favor da correnteza, correnteza lateral, adversário, contorno de boia, chegada. Tudo são características que definem uma competição. Né? Hoje, uma final de uma Olimpíada, você vai ver lá e ver como que os atletas chegaram. A Ana Marcela chegou um pouco na frente, mas depois atrás o bicho pega. Tá? Então, conhecimento de chegada, é só com experiência. Até para você conhecer seus adversários. Cara, no começo eles não me davam só uma parte. No começo era assim, de quinto eu virei quarto, de terceiro. Quando nós fomos campeões do mundo, né, a gente virou primeiro. Então, eu chegava lá na reunião com o COB e falava, eu preciso disso. Então, nós vamos destinar tanta verba para vocês. Depois vinha a natação, eles tinham um pacotão lá, e depois eles iam ver para as outras. Então, é desse modo. É isso que tem que ocorrer. Planejamento. Não é fazer... Aí o pessoal pergunta, não, mas a gente quer fomentar o esporte. Mas fomentar como? Cara, o Brasil é um continente. Não tem dinheiro para atender todo o continente. Infelizmente, assim, você tem que fazer, às vezes, workshops, buscar talentos, mandar para uma estrutura melhor. É uma realidade. Eu gostaria que tivesse estruturas que nem o Maria Lenk, é uma das melhores estruturas do mundo. Melhores do mundo. Vários atletas estão treinando lá. Eu gostaria que tivesse uma no Maranhão, no Piauí, em Tocantins. Não existe. Se não existe, isso é muito caro. Então vamos pegar quem tem talento, como a gente fez com a Ana Marcela, né, e outros atletas, e vamos trazer para onde tem uma estrutura e tentar dar, porque o cara é um talento. A gente só precisa lapidar. Tem que ser desse jeito. Muito bom. E depois de que você saiu aí da seleção, tudo, que você entrou mais na parte amadora, começou a treinar o pessoal amador, como é que foi essa transição? Na verdade, mesmo quando eu era da seleção, eu levava a gente pro canal. Tá. Eu nadei em 96, 97, o Canal da Mancha. Em 98, eu levei um amigo meu um francês para nadar o Canal da Mancha. Falei, você vai comigo? Eu falei, vou. E aí fui direto todos os anos. Então, mesmo nesse período de seleção, a única coisa é que, assim, eu restringi mais as minhas idas, porque vira e mexe tinha campeonato bem em julho ou agosto, então eu via o calendário da Federação Internacional, falava, cara, não posso levar ninguém nessa data. Então, eu encaixava em outras datas. O que aconteceu foi que depois que eu saí da seleção, eu tinha uma agenda maior, então eu comecei a levar mais atletas. Mas sempre levei. E amador é mais fácil, né? Amador é mais tranquilo. Primeiro que o amador, ele evolui muito mais. A natação é muito técnica. E tem gente que nada muito na força, né? Então, você corrigir coisas mínimas, o cara tem uma evolução. Então, ele fica contente, você fica contente, não técnico fica contente, é muito mais fácil. Quando você pega um atleta de primeiríssima, Marcela, Poliana e tudo mais, é um detalhe tão pequeno que às vezes a evolução sai difícil, sai muito difícil. Caçar, exatamente, né? Então, com um amador é mais tranquilo. E um amador, ele é até certo ponto, né? Eu não convido atletas para treinar comigo. Nunca convidei ninguém. Quer vir treinar? Nunca. Nenhum. Quem quiser, vem. E eu sempre falo, cara, não foi eu que pedi pra você vir comigo, então você vai ter que aguentar, tá? E eu sempre deixo claro, eu dou treino assim, falei assim, ó, treino comigo não é uma democracia, é uma ditadura, tá? Eu dou as ordens. É brincadeira, escolheu, né? Hã? Ele que escolheu. Não, apesar que assim, eu me preocupo muito, todos têm que fazer exame, a gente se preocupa, eu procuro conhecer um pouquinho de cada um, porque às vezes tem problema, principalmente na dor master, né? Tem problema de trabalho, problema com a família, problema com os filhos, então a gente sabe que às vezes não tá bem, então você tem que ter esse equilíbrio. Mas eu não convido ninguém. E não é segredo. Às vezes eu posto aí as torturas que eu dou. Aí eu descobri que tem mais masoquista nesse mundo do que eu imaginava. Porque vira e mexe, aparece alguém se perguntando, posso ir treinar lá? Eu falei, pode. E eu falo, se entrou, não sai. Né? Só sai quando acaba o treino. E nessas travessias, a curiosidade, assim, a galera normalmente leva família, assim, no barco? Ou você fala, não, é só eu e o atleta? Eu deixo levar, às vezes, algumas pessoas. Mas já rolou alguma situação, tipo, de estresse? Você fala, meu, vai pra lá que eu que sei aqui. É assim, principalmente quando é alguém, um ente muito querido. Esposa, namorada, né? Teve um atleta aqui, porque o cara sofre, né? E depois de umas 6 horas naquela água fria, você olha pro cara, o cara parece um sapo, né? Tá tudo inchado, tudo enrugado. Só que você já sabe que esse é o processo, não, isso né? Faz parte. Você tem que cobrar, o cara... eu sempre falo, né? O Canal da Mancha, não o canal, mas uma maratona longa, você começa com exaltação, excitação, né? Ali que tá lá. Depois irritação e depois depressão. Então, na exaltação, tá tudo beleza. Na irritação, qualquer coisa, você dá ele queria
me vê uma água, você me deu uma Coca-Cola, ele já te xinga. O barco afastou um pouquinho, ele já te xinga. Isso aqui não. Quando entra na depressão, o cara já tá sofrendo e tudo mais. Se você falar, quer sair, ele fala, sai. Você não pode ver um negócio desse. Então já teve caso de gente que começou a chorar porque meu marido, não sei o quê. Aí eu mando o cara nadar, eu peguei a pessoa pelo braço, tem lá na cabine, você não sai daqui até acabar essa prova, porque se você for de novo lá, e eu jogo mesmo, eu jogo você na água, eu te jogo na água e você vai voltar nadando, né? Porque eu sei que o atleta tem condições, só que assim, o marido e tudo mais tá olhando, vê a mulher sofrendo também. Não precisa de mais isso, né? Teve atleta também que levou a esposa, né? A esposa não tinha... Não, porque é meu marido, eu vou pra todo quanto é lugar, eu vou com ele, então tá. Não era do esporte, né? Cara, quando você vai pra um barco desse, você vai com roupa velha, um monte de parca, porque tudo lá. Que imagina. A mulher, eu olhei assim, aquelas blusão de pelo... Salto alto. Não digo salto, mas um sapatinho, não tem nada a ver, né? Tá bom, entrou, né? Deu 40... Pingou um negocinho. Deu 40 minutos, começou a marear. Vomitou a primeira vez. Demorou pra vomitar, porque eu falei assim, quando começa a marear, a primeira coisa que eu falo, enfia o dedo na garganta, porque o problema é o mal-estar. Isso que cai a depressão. Só que o pessoal tem muita gente que tem nojo de vomitar. Mas a melhor coisa é vomitar. Melhora na hora. Cara, você fica com aquele gosto amargo na boca, mas você não vai beijar ninguém de língua na hora ali, então foda-se, depois você chupa uma bala, né? Mas tem gente que não faz. Ela não quis, foi mareando, depois vomitou, aí começou a marear de novo, aí caiu a pressão. É barco pesqueiro. Aí ela sentou no chão ali, né? Cheio de casca de camarão e tudo mais. Quando eu vejo, já tá vomitando, aquela roupa de pelo. Assim. Aí você, cara, eu vi como é que eu vou cuidar do dedo, morre aí dentro. Não cuido. Eu sempre falo, pode ir quem quiser no barco, mas eu tô cuidando, eu falo assim, eu tô cuidando de você. Quem você vai levar, eu quero que se foda. Tá? E se me encher o saco, tem aquele barquinho de arrasto, né, que fica atrás, eu jogo o cara lá no barquinho pra não encher o saco, né? Porque, cara, o importante é o atleta. Claro. A mulher tava lá. O problema é que o marido falou assim, cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Eu falei, tá dormindo, tá descansando. Tava lá, toda lambuzada de vomito e tudo mais, né? Então, eu sempre aviso o pessoal. Tem muitos atletas que falam assim, então não vou levar ninguém. Ou então vou levar meu irmão, um amigo, alguma coisa, alguém mais tranquilo. Mas quando é um relacionamento direto, eu não aconselho, porque a pessoa se emociona. Quem não tá acostumado, quando vê o atleta, porque o atleta sofre. Sofre demais. Não cara, eu sempre falo, pior que o caminho de Santiago, quando o pé tá tudo fodido, é pior que os 12 caminhos lá de Cristo, não sei mais, eu sou católico, mas safado, que ele vai até a crucificação, que ele sofre tudo lá. Sei lá também. Mas é mais ou menos assim, é o sofrimento, mas é algo que eu já sei que vai acontecer. E é algo que o cara treinou pra isso. Quem não tá acostumado a ver o cara, se assusta. Gente, tem atleta que eu treinei pro Canal da Mancha que nos treinos chorou. No treino, falando que não aguenta mais e tudo mais. Eu falei, você quer sair, você quer desistir? Aí o cara engole o ranho, né? Aquele ranho escorrente, dá uma chupadinha, engole o ranho tudo e continua o treino. Porque também sabe que assim, se o cara não passar em algumas provações que tem, eu já não levo porque é perda de tempo. Sim. Eu sempre falo, gente, cara, você tá perdendo seu tempo, seu dinheiro, meu tempo também, né? Eu não tenho vontade de ir para a Inglaterra. Faz as contas aí, 96 até agora, deu 26 anos que eu vou para a Inglaterra 2, 3 vezes por ano. Pro mesmo lugar, pra mesma cidade, que é um cozinho assim, cara. Tanto é que tem gente que vai lá várias vezes. Vamos lá pra Fox. Porra, Igor, você falou que era uma pequenininha, né? Até que é bonitinha. Eu falei, tá bom. A gente sempre chega uma semana antes. Terceiro dia, não tem muita coisa pra fazer, né? No quinto dia... Principalmente quem acompanha fala, Igor, dá pra ir até Londres e voltar? Porque aqui não tem mais porra nenhuma pra fazer. Eu falei, então, né? Avisei. Cara, então eu não quero ir pra isso. Eu vou porque eu gostaria que os atletas conquistem. Pra mim, eu fico tão nervoso quanto um atleta na hora de nadar. Tá? É minha responsabilidade. Eu sei quanto o cara gastou, então isso me preocupa muito. Né? E eu sou o cara de discutir. Eu sou conhecido lá na Associação do Canal da Mancha por altas discussões que eu tive. Quando eu levei um revezamento, quase saí na porrada com o juiz e com o barqueiro, que a gente foi fazer aí de volta, né? Foi um revezamento feminino que bateu o recorde mundial, inclusive, na época, né? E na volta, a corrente estava muito forte. E assim, quando você volta, tem uma ilha que eu não esqueci o nome, você tem que passar
por dentro, né? Pelo lado esquerdo da ilha. Você passar pelo lado direito, você pega uma corrente, você vai lá para Escócia, vai lá para puta que pariu e você não consegue entrar na Inglaterra, né? E a gente tava quase chegando ali. E aí veio o juiz e falou assim, olha, então... E a gente tava nadando já fazia uma hora e pouco, sem sair quase do lugar, né? Por causa da corrente, tava mudando a corrente. E eu tava monitorando isso. E as meninas treinaram muito, né? Então, eu tava sossegado nesse ponto. Olha, elas já estão voltando, devem estar cansadas, não vai passar, vamos abortar a prova. Eu falei, não vou abortar. Aí veio o barqueiro, não vou abortar. Aí me chamaram os dois, olha, a gente acha que tem que abortar você. Vocês acham, quem tem que achar sou eu. Eu falei, alguém aqui tá passando mal das minhas atletas? Não, mas se passar da ilha não vai dar mais. Eu falei, mas já passou da ilha? Né? E foi nos berros, né? Foi uma discussão. Uma discussão e tudo mais. No final eu falei assim, é sua responsabilidade. Você vai assumir isso? Eu falei, eu vou assumir. Fui eu que treinei as atletas e tô. Tá aí, bateram o recorde mundial. Com correnteza e tudo. Não, então você tem. Então eu pelo menos, eu visto a camisa dos meus atletas. Eu não vou. Lá tem muitos guias, né? Tem guias profissionais, tem guias que nem conhecem o atleta. Você treina com quem você quiser, você liga pro cara e ele vai no barco com você, te cobra lá uma taxa. E assim, no menor momento de fraqueza que você tiver, ele fala, então vamos parar. Ele vai receber o dinheiro dele, tá? E não é isso que me motiva. Cumprir a prova mesmo, né? É fazer a realização, né? Então essa é a cobrança. Legal. Bom, vamos pro momento Z2, Fabião? Vamos. Mas só antes, cara, eu acho que você não aguentaria treinar com ele, não, nem a cara. pau. Eu sou muito frufru, velho. Ixi, essa geração aí. Não dá. Eu ia chorar no primeiro treino. Você ia chorar. Bom, momento Z2, ô Igor, o Fábio te explicou o que me explicou. Então, lógico que eu expliquei. Por quê? Porque o Thiago, quando faz depende de quem faz o approach ali pra chamar, tem que dar uma explicada, né? Porque na hora, às vezes, tanta coisa, lembrar de um negócio, aí você pensa um pouquinho antes melhor. Mas o Thiago nunca fala pra ninguém. Aí chega na hora aqui de lambuja. Mas vamos lá, explicar pro pessoal que é novo aqui no canal, né? Então, o momento Z2 é aquele momento que você achou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia e deu certo. Você lembra aí? Na vida pessoal, em prova? Na verdade, o que eu resolvi colocar como Z2 foi assim. Teve um período que eu treinei muito. Eu, inclusive, eu treinava 3 períodos e cheguei a nadar 200 km por semana. Tá? Porque eu achava, antes de eu fazer taoísmo, eu tinha que treinar pra caralho. E eu fui pra uma prova na Argentina, chama Santa Fé Coronda. Uma prova de 58 km no rio, que daria mais ou menos 30 km, vai em mar, né? 30 e poucos quilômetros. E eu fui pra lá pra disputar a prova. Eu terminei em 7º. E assim, você sai da cidade de Santa Fé, chega na cidade de Coronda. E aí, não saía, não andava, né? E aí eu lembro que depois você pega porque a premiação é lá em Santa Fé, quando acaba todo mundo, você pega um ônibus, dá mais ou menos 1h30, 2 horas, até chegar em Santa Fé, onde ia ser a premiação. Nessas 2 horas eu chorei pra cacete no ônibus, sentei lá no último banco, porque eu fiquei pensando, cara, eu não tinha mais o que treinar. Né? Não tinha mais o que fazer força. E aí eu comecei a duvidar da minha capacidade. Eu falei, cara, não tenho condições, eu não sou nadador como esses caras, né? Eu não tenho condições, eu não tenho não sei o quê. E falei, eu vou parar de nadar. Vou parar. Porém, eu já tinha acertado e comprado uma passagem, depois de Santa Fé tudo, eu ia fazer um swim camp nos Estados Unidos. Eu ia treinar lá um período nos Estados Unidos com outros atletas e tudo mais. Me preparando para as provas do meio do ano, né? Falei, já tá pago tudo, eu fui, mas assim, sabe do tipo, se duvidar eu vou largar tudo e vou passear e vou parar, né? E aí eu fui treinar, só que assim, eu sou um cara sempre fui muito CDF, então eu treinei os primeiros dias e aí tinha um final de semana, o técnico deu o treino no sábado e falou assim, olha, vocês voltam só segunda-feira à tarde, né? Beleza. Não tinha muita coisa pra fazer, também não tinha muito dinheiro, paguei o swim camp lá e não tinha muita grana, não ia dar pra passear em lugar nenhum, mas principalmente assim, eu precisava treinar. Pra mim sempre foi treinar, né? Até pra problemas pessoais eu precisava treinar. E aí, o que eu fiz? Sábado à tarde fui treinar, domingo eu fui treinar, segunda de manhã eu fui treinar, segunda à tarde chegamos lá e nos Estados Unidos é assim, tem um head coach e vários auxiliares dele, né? Ele põe um quadro lá com os nomes dos atletas, cada um tem seus trabalhos para fazer, você vai para a piscina e os auxiliares vão ajudando ali a tomar de tempo, passar alguma coisa.
Olhei que você tá, meu nome não tava. Olhei no outro, meu nome não tava, não tava em lugar nenhum meu nome. Puta, fui lá na salinha dele. Coach, meu nome não tá lá. Não tá mesmo. Vai pra casa. O quê? Vai pra casa. Tá bom. Fui pra casa. Aí fui pensando, cara, o que eu fiz? Será que eu xinguei? Aí no outro dia de manhã, fui lá, meu nome também não tava. Ué. Caralho. Aí fui de novo. Falei, meu nome não tá aqui hoje não. Eu falei assim, vai pra casa. Aí eu saí, aí voltei e falei, mas por quê? Eu falei, pensei que você não ia perguntar, né? É o seguinte, porque, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil você até consegue entrar numa piscina e ninguém vê que você entrou, né? Nos Estados Unidos não tem jeito, tem salva-vidas o tempo todo, os caras registram. Os caras te viram. Não, o salva-vidas, então eles comunicam, né? Você treinou sábado, você treinou domingo, você treinou segunda de manhã, então você fez 3 treinos que não precisava. Então você vai descansar 3 dias. Aí ele falou, descanso também é treino, né? E junto com esse eu conheci um cara chamado Doc Consulman, ele já estava velhinho, foi o técnico do Mark Spitz. E eu conversava, eu quis conhecê-lo, né? E eu tinha falado para ele que eu estava pensando em parar. E foi um cara que também falou assim, às vezes você está buscando num esforço físico algo que você precisa buscar na calma, na paz de espírito. E foi ele que me falou para fazer o taoísmo. Aí eu diminui meus treinos, aí eu voltei, eu fiz um curso de taoísmo, porque eu estava lá nos Estados Unidos. Aí eu fiquei mais 2 semanas, era um cursinho besta, né, de taoísmo que eu fiz lá. Comprei os livros, comecei a ler que nem um maluco os livros, né, de taoísmo. E resolvi aplicar a filosofia. Nesse ponto, eu sou sempre meio muito CDF. Se tem alguma coisa que mandam fazer, tem que fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Tá? Pode ser que depois eu fale, não tá dando certo. Mas eu sigo a regra. Eu sigo a regra, né? Então, eu comecei a me dedicar a isso. E a coisa que mais difícil foi eu diminuir meus treinos. Porque... O cara que era insano. Não, olha, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma série, essa série foi foda. Acho que era 50 de 100 a cada 10, né? E eu tinha que manter 2, 3, eu não lembro o que era tudo mais. Era foda, era um negócio... Na época é foda, hoje um monte de gente faz tranquilamente. Mas pra mim era foda. E... eu comecei a fazer e no final comecei a melhorar. Eu tava mantendo um 2 alto, um 2,50, né? E os últimos 10 tiros eu comecei a fazer um 9, um 8 e tudo mais. Aí eu falei pro meu técnico, vamos fazer mais 10. Vamos fazer mais 10. Tá? Depois dos 50. Depois dos 50. Eu acho que eu fiz 78, 79, até que chega, né? Tá errado. Eu tive que aprender. Não é o objetivo do treino. Não, eu me fodi todo, né? Porque você acaba... No outro dia, os tempos não saem, né? Sabe? Você tem que seguir. Então, quando você tem um trabalho, né? Eu aprendi isso. Você tem um trabalho que é rodado, é para fazer rodado. Com um trabalho que é para fazer anaeróbico, é anaeróbico. Por mais animado que você esteja. Porque tem gente que às vezes chega lá no rodado, mas eu tô me sentindo bem. E aí faz mais forte. Você vai pagar a conta no outro dia. Ou então é do tipo, se o treino, seu técnico, você tem que confiar no seu técnico. Mandou programar para você nadar 5 mil, 10 mil, e você tá sentindo bem, já fiz o treino dele, eu vou lá, vou nadar mais 5 mil, mas não é para fazer isso. Tá errado. E eu sempre queria fazer mais. Eu sei que eu reduzi meu treino para 1/3. Eu nadava 200 quilômetros. Comecei a nadar 70 quilômetros por semana. Tá? Fui vice-campeão do mundo. Até aquela época não era... Era top 8. 6º, 7º do circuito. Fui vice-campeão do mundo. Tá? Aí. Então... E eu fui para os Estados Unidos, na verdade, para... Já pensando... Não, já falei assim... Não, vou seguir minha carreira profissional, porque eu não tinha... realmente, eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha... Me acabava nos treinos. Eu me acabava. Literalmente me acabava. Eu cheguei a ter osteoporose na coluna. Nossa. E eu fui no médico. E é porque eu andava pouco. Ficou muito tempo na água. Só na água. Muito tempo na água. Muito tempo na água. Eu nadava 3 horas, mais 2 são 5, mais 3, 8 horas por dia. Do período que você fica acordado. Então fica deitado, um pouquinho andando e o resto na água. E andando de carro, né? Porque trabalhava tudo. Então, pra que cálcio nos ossos? Quase nada. Pô, mas então... Esse kit aqui, ó, é seu. Opa! Dado esse momento, o Z2. Obrigado, animal. Valeu. Tem aí bonezinho do sistema, agora temos gel de carboidrato. Vamos falar no final aí. Tem que abrir aqui? Você que manda. Não, você pode... Vamos ver aqui. Tô rasgando, Não, pode... esse é seu, porra. Tá. Tem um kit de gel aí, 10 géis sortidos Z2, aí. Um squeezezinho. Beleza. Um boné. Obrigado, gente. Valeu. Fala bem pros seus alunos lá. Fala.
Muito bem. E a gente também sempre pede indicação de livros aí para os ouvintes, algo que você recomendaria. Bom, como a gente está falando do Canal da Mancha, é assim, eu vou falar um livro que eu dou para todos os atletas, não só do Canal da Mancha, mas para todos. É um livro besta, mas é um livro que eu chamo livro de cabeceira para qualquer coisa, e você não precisa seguir a sequência do livro. Depende do seu estado de espírito. Chama Tal do Esporte. Jerry Lynch e... Puta merda, esqueci o nome do chinês lá. Tá? É um livro que tá difícil de se achar, tem muito em inglês, mas se você procurar aí nesses... Não é brechó, como é que chama? Sebo. Você acha que vários atletas meus acharam, né? É um livrinho besta, mas assim, ele te dá exercícios mentais para ansiedade, medo, cansaço, insegurança e tudo mais. São exercícios mentais para você trabalhar. Se o cara acredita muito nisso e segue, vai por mim que funciona. Tá? Eu segui esses exercícios e eu vi vários atletas, né? E aí, como a gente está falando do Canal da Mancha, eu recomendaria, eu até anotei, porque eu sei quem são os autores, mas eu não lembrava os títulos, né? Mas aqui, eu tenho aqui 5 livros de caras que cruzaram do Canal da Mancha que escreveram livros, né? Uhum. Então, o Paulo Maia, que na época foi o atleta mais velho, ele cruzou aos 51 anos. Na verdade, esse cara, ele me procurou, ele começou a nadar maratonas porque ele era dono de uma pizzaria, fumava pra cacete, teve um infarto. O médico falou, para de fumar e faz esporte, que senão você vai morrer. Começou a nadar as provas de 1 quilômetro e com 51 anos cruzou o Canal da Mancha comigo. Fudido. Tá? O livro dele é Diário de um Aquaman. Tá? Aí depois você tem Percival Milani, um executivo, né? Foi nadador quando novo, um executivo super estressado. Resolveu fazer o Canal da Mancha. No começo do treinamento perdeu o emprego, mesmo assim continuou treinando, e chama Travessia do Canal da Mancha, né, do Percival Milani, que foi um cara que cruzou. Harry Finger, tá? Harry Finger foi um cara que me procurou, esse sofreu na minha mão, mas sofreu. Eu já vi umas palestras dele, desgraçado, fala tudo que eu falei, quer dizer, tudo não, alguns palavrões ele não fala, mas eu fiz esse cara chorar várias vezes, isso aí foi difícil. Mas foi depois ele com 56 anos, acho que cruzou o Canal da Mancha, né? Que chama... Hoje ele é secretário de esportes de Ilhabela. Da Ilhabela ao Canal da Mancha. Aí você tem a Ana Mesquita, ela cruzou em 94, se eu não me engano. Ela treinou comigo um período, assim, treinou que eu digo, não que eu dava treino para treinar, treinamos juntos e tudo mais. Que chama a Travessura do Canal da Mancha. O recorde feminino do Canal da Mancha é dela ainda, 9 horas e 40, fez um tempasso, pegou um dia perfeito, né? E Marcelo Teixeira, que esse que é mais emocionante, que é um ex-viciado, né? Que tentou uma vez, depois voltou lá, que é Chegando na Outra Margem, do Marcelo Teixeira. Bons livros aí pra galera. Para quem quiser curiosidade do Canal da Mancha, eles contam cada um do seu jeito, com passagens. São 5 livros de histórias, todas do Canal da Mancha, mas histórias totalmente diferentes, né? Mas no final você vê o sacrifício que foi, como foi a preparação e tudo mais. E o tal do esporte é mais para uma ajuda, né? Um livro de autoajuda, né? Para qualquer esportista de endurance, eu acho importante. Legal. Porque te ajuda a dar equilíbrio. Muito bom. Pô, show de bola. Tá bom? Baita episódio, hein? Gostou? Pra caramba. Pra estrear bem o ano aqui. Cara, imagina assim, a gente abriu uma caixinha de perguntas que você viu. Você acha que veio pergunta muito... Capciosa? Capciosa, ou muito... Você imagina o que vem? Veio pergunta, veio comentário, veio pra tudo. Toda pergunta que vem, merece a resposta que vai receber, né? Esse então, é o momento esperado. Esse é o momento que a galera espera aqui. Tiveram várias aqui, mas pelo tempo eu vou fazer 2 aqui, mas só pra gente dar uma quebrada no tema aqui, ó. Pergunte pro Igor sobre o gengibre na boca ao nadar. Que história é essa? Não, isso foi. Quando eu fui fazer o canal, eu sempre competia no Canadá e eu tinha uma vietnamita que eram várias provas no Canadá e eu sempre passava nela para fazer acupuntura, né, massagem e tudo mais. Então eu a conhecia, era uma senhora. E quando ela soube que eu ia fazer o Canal da Mancha de volta, eu fui nadar antes no Canadá, até para juntar dinheiro para poder... E aí ela me deu 2 coisas, né? Ela me deu um Tupperware com arroz negro, cozido lá. Eu falei, mas isso aqui não vai estragar? Ela falou, não estraga. Não sei como é que ela fez, realmente não estraga. Eu comi durante a prova, porque é rico em carboidrato, né?
E ela me cortou e também me deu um outro tapioca com um monte de gengibre cortado fininho, em rodelinha. Ela falou, ó, a cada vez, quanto tempo você ainda alimenta? Ah, a cada meia hora, mais ou menos, né? Então a cada meia hora você gospe fora esse e põe um outro. Aí ele mandava botar na gengibre, igual fumo de mascar dos cowboys, né, tudo. Então, pô, mesmo porque gengibre é uma merda, né? Puta, troço ruim do cacete, né? Então, depois de um tempo com a água salgada, você já não sente mais. Mas é porque era um anti-inflamatório. Então eu fiz o canal da Mancha de volta com mascando gengibre. Olha só, Caralho, então, por causa disso. Por causa pra diminuir um anti-inflamatório. Um bafo de gengibre. Não ia beijar ninguém, cara. Depois de fazer ir de volta, só queria uma cama depois, né? E a outra pergunta aqui, ó. Essa daqui, ó. O Mauro Jorquino que mandou. Existe a travessia do Canal da Mancha na categoria roupa de borracha? Não. Eu acho que ele já... Não, acho que ele já mandou. Já, lógico, porque assim, com certeza. O meu circuito até é conhecido por causa disso, né? É proibido usar roupa de borracha. É proibido, né? Então os caras já sabem, né? E às vezes eu trabalho em outros circuitos que é permitido. Os caras até tiram sarro. Falam assim, é que o evento não é meu. Daí eu tô lá como árbitro geral. Mas eu proíbo... Aqui eu falei assim, é só raiz. Então o meu campeonato, que é o mais antigo, né? É sem... Eu até sei, tem gente que até fala, pô, Igor, mas assim vai deixar de ter muitas inscrições. Eu falei, não tem problema. É desse jeito. É desse jeito porque quiser fazer, faz as não, é uma realidade, né? E mesmo porque o meu campeonato é o campeonato oficial, é o que dá Bolsa Atleta, é o que segue as regras da Federação Internacional, né? Que agora, na verdade, chama-se World Aquatics, mudou de nome. Então eu tenho que seguir essas regras, porque é dali que pode fomentar novos atletas para a seleção brasileira. Legal. Pô, muito bom. Beleza? Tem mais um. Tem mais uma? Não, assim, tinha várias, né? Mas. Depois, se quiser, eu respondo. Você me manda. Mas tem uma aqui que eu fiquei curioso, assim. Pede pra ele falar da história do camelo no Nilo. Porra, que é isso? Eu fui... quando eu era IMSA, antes de ser da Federação Internacional, a gente tinha não era bem uma comissão, mas seria a Associação dos Atletas. E eu fui presidente dessa associação durante 9 anos. E a gente foi nadar no Rio Nilo, né? Então nós fomos lá para a largada, né? Era uma baiazinha assim, aqui tinha, até lembro, tinha uma árvore assim que ia meio pro rio, umas pedras ali, e quando eu vi tinha um camelo morto, inchado, podre. Nossa. Gigante, né? Caralho. E a gente tinha que largar aqui e passar lambendo o camelo, né? Bom, aí juntamos os atletas lá, tá bom, eu vou lá falar com os egípcios lá, falei, cara, esse camelo tá lá, falei assim, é verdade, não se preocupe, nós vamos resolver isso. Chamei os atletas, não, já falei, ele falou que vai resolver. Tá bom. A gente imaginou o quê? Que a gente, em vez de sair daqui, ia descer 150 metros e largar ali do outro lado, né? A estrutura toda montada, ninguém mexeu, e tava lá. Aí eu fui lá de novo e falei, escuta, camelo, já estamos resolvendo. Deu uns 10 minutos, você vê um monte de molequinho, moleque de 10, 12 anos, com uns tijolos, umas pedras desse tamanho. Aí eles subiam na árvore e jogavam no camelo. Sabe que dá aqueles estouros que tava podre, que voava tripa e carne pra tudo quanto é lado, até afundar o camelo. Na água, que vocês iam passar. Que a gente ia passar. Sensacional. Aí... agora pronto, agora pode... Melhorou super. Não, isso é ótimo. Não, e pior que foi assim mesmo, falei, tá resolvido. Ali. Prova, tá valendo, eu já nadei com prova com o tubarão rodeando a gente, falei, o outro desistiu? Não, então também não desisto. Não, engole o choro e vai. Não. Tubarão rodeando? Rodeando, um tubarão rodeando e... Aonde isso? Isso foi na Itália, um tubarão, e a água é transparente lá, né, então você via, né, o tubarão lá, e aí, mano, falava... Sobe, eu falei assim, o fulano subiu. Não, ninguém subiu. Eu falei, não, isso eu nem fudendo, não vou subir também não. Eu falei, não é possível que vão olhar pra mim que sou menor, né? Tem uns caras maiores que eu, vão pegar os outros, né? Mas os carabinieri mataram o tubarão. Fuzil. É mesmo? Caramba. Na época mataram o tubarão a fuzil. Mas apesar que eu nadei na Austrália, né? Então, na Austrália, o que tinha na Itália, perto da Austrália, não é nada, né? Pô, muitas histórias, cara. Muitas histórias. Pô, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Vai ter que voltar mais vezes pra contar história por história aí depois. Cara, puta merda, como eu falei, são uns 30 anos aí só de maratona aquática. Não, sensacional. Pô, obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Obrigado e parabéns pra vocês pelo programa. Obrigado. Recados aí, Fabiano, pessoal? Cara, temos recados. Vocês estão vendo. Thiago, o que eu falei? A gente fez moletom.
Aí eu falei, Thiago, porra, entrou o verão no Brasil agora, mas Tá um puta verão fomos frio. surpreendidos. Chuvoso. 15 graus em São Paulo. Aí eu vim de moletom, ó, nessa aqui e na geral. Então quem quiser adquirir os moletons, camisetas... A gente tem o link aqui embaixo, então o site da reserva, entrega em casa, divide em 6 vezes, várias cores, vários modelos, entrega no Brasil inteiro. Você é o cara do merchandising. Pô, vendeu muito, a reserva ligou pra gente no Natal, falou, cara, não tá dando mais, cara, pra imprimir, a gente teve cara. que fazer mais produtos, né? A gente fez mais produtos aqui, ó, novidades que agora tem no kit, ó, bonés Estema, então, vamos ver se pega ali, ó, tem dois modelos diferentes, né? Aqui. Modelo Trucker. E quem quiser, faz o quê? A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer. Se a gente vai ver. Manda um direct. Fala, puta, gostei do boné, porque por enquanto a gente tá dando só pros convidados ali. Então é exclusivo, tiragem exclusiva. Então, tem ó, gente... 30 de cada um aqui. Opa. Então vamos lá, manda o direct pra gente. E que mais? Agora a gente vai ter a área de membros do canal, não é? Vai ter área de membros. A gente já pode divulgar isso? Pode divulgar. É. Como divulgaremos? Não sei. Mas fica atento nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar em breve aí a área de membros para você assistir o podcast ao vivo, ter alguns benefícios e tal, e dar uma ajudinha por mês aí, numa quantia, né? Muito bem. É isso. E aqueles recados de sempre, então, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, segue, bate o sininho, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Quem estiver ouvindo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas. No Instagram, agora é @StemEsport, porque agora a gente é um hub. De conteúdo, né? Conteúdo Nem a gente sabe ainda o que a gente é muito bem. E Tica Amura, Fábio Bessa. Tem Instagram, Igor? Tem. Qual que é? Igor.maratonaquática. Igor.maratonaquática. Quem quiser ter mais informações, é isso. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu.